Olá, meu povo! Hoje estamos no estado do Ceará, diretamente da Praia do Diogo, Beberibe, que é a cidade onde Aquino nasceu, né, Aquino? Com um casal que a gente admira e tem o maior respeito, que também são cearenses, que são o Moto Casal Samuel e Daiane, Moto Casal SD, que hoje vamos bater um papo muito descontraído, muito bom com eles sobre como eles começaram no motociclismo, o que inspirou eles. E a gente está aqui com Daiane e Samuel, boa noite. Sejam bem-vindos a Prado Diogo, Beberibe, cidade de Aquino. Contar um pouco também da experiência aqui. E deles, vamos, né, contar um pouco como começou. Nós. E eles fizeram uma viagem que eles vão falar um pouco, vamos contar como foi a experiência deles na estrada. E vamos lá, começar como o que inspirou vocês de motociclismo, como tudo começou nesse mundo tão mágico. O motociclismo para mim foi um retorno à vida. Essa é a verdade. E é o que eu sempre digo para minha esposa, né? Ela me trouxe para a vida e o motociclismo nos colocou para viver. Deu assim, foi o que deu um up para a gente ter vontade de viver. Foi o motociclismo, né? Como muitos sabem, na pandemia, né? Muitos se foram e muita gente ficou perdido, né? E aí eu gostava de moto. Passei um tempo que tinha trauma, né? Por conta de fatores pessoais, né? Você perde um amigo, perde um parente, né? Andando de moto e você fica. E eu sou assim, eu fiquei traumatizado. Até que eu conheci a Daiane e a Daiane sempre foi apaixonada por moto. Quer dizer que a Daiane lhe inspirou? Ela que me trouxe de volta para o motociclismo. Né? Eu andava de moto, só que ela me trouxe de volta para o motociclismo. Porque eu parei. Eu parei. E tanto é que minhas viagens eram de carro, né? Recife, Teresina, Paulo Afonso, era de carro, não era de moto. Mas já tinha moto? Não. E aí, quando a gente começou a namorar, ela sempre falou que gostava de moto e eu comecei a voltar, né, a pensar em ter moto novamente, né? Porque eu tinha assim uma motinha, aquelas motinhas antigas, então, né, a nossa paixão de todo motociclista, você tem que ter uma historinha ali, de alguma coisa, uma motinha, aquela motinha que você gostava, uma mobiletezinha para quem era de Fortaleza, do Ceará, sabe muito bem disso, uma mobiletezinha barulhenta, mas era coisinha boa. E aí foi assim que aconteceu. A gente começou a pesquisar moto para comprar, e aí a gente... Esse que ano, Samuel? Foi 2021. Sim, 2021. Foi bem na pandemia mesmo. Foi 2021. Entendeu? A gente viaja na pandemia. Mesmo estando na pandemia, a gente conseguia viajar, né? Conseguia se deslocar de Fortaleza a Sobral para visitar nossos parentes, né? É porque eu tenho uma moto uma hora só. Só que assim, começou a surgir, a gente via as pessoas passando de moto, viajando de moto, a gente, como todo motociclista, tem uma inspiração, né? E aí eu via o pessoal viajando de moto, via muitos youtubers, né? Foi onde eu conheci vocês, né? Eu estava até conversando com o Aquino hoje, né? Que eu conheci Aquino quando o Aquino ainda tinha Phaser, né? O Aquino, a primeira viagem de Aquino, quando tinha Phaser e tal. Comentou. E aí a gente começa a se inspirar. A gente vai se inspirando nessas pessoas, né? E eu e Daiane, a gente começou aquela vontade de ter moto. Aquela vontade de ter uma moto, de vamos comprar uma moto, vamos viajar, vamos comprar uma moto, vamos fazer isso. Mas um belo dia a gente resolveu parar de olhar assim, sabe? A gente não sabia onde estava errando, né? Para começar assim, a gente estava olhando só uma moto específica, né? Tinha que ser uma moto bonitinha, uma moto arrumadinha, aquela coisa, aquele frufruzinho todo, né? E aí um belo dia eu estava deitado com o celular aqui na cara e a Daiane no trabalho. Aí eu mandei mensagem e falei, amor, você sabia que a gente está fazendo a forma errada? Vamos comprar qualquer moto. Para começar, não vamos escolher, né? Não vamos escolher, vamos comprar qualquer moto. Tava isso é porque eu já tinha uma moto, já tinha visto uma moto no OLX para comprar. Quando eu falei isso, ela falou, é mesmo, você tá certo. Aí eu fui para pegue. Comecei a mandar. Já tinha visto. Comecei a compartilhar. Que é essa que você tem hoje? Não, é outra. Aí comecei a mandar. Primeira. Quando a gente viu a moto, era uma customzinha de baixa cilindrada, uma Dafra Kansas, coisa linda, preta, bonitinha, enfeitadinha para vender, né? Essa é a verdade. Gostamos da moto? Vamos olhar a moto. Tínhamos o dinheiro para comprar, pechinchamos, tínhamos o dinheiro para pagar na moto. E assim foi. Compramos a moto. Foi, assim, a melhor experiência das nossas vidas.
essa moto, entendeu? Ela deu alegria porque nos trouxe de volta o motociclismo, entendeu? Mas também fez bastante raiva. E foi com essa moto que eu aprendi a ter gosto pelo motociclismo e aprender a me virar na estrada se eu precisar ficar no prédio na estrada, né? Se eu ficar no prédio, se eu precisar me virar. Essa moto nos deu muitas alegrias. Eu até brinco que ela tinha vida própria, né? Porque nós programávamos as viagens, só que esquecíamos de avisar para ela. Você não podia. Combinava com ela. Não. Tinha que perguntar se ela queria ir. Se ela tivesse de bom humor, ela ia. Se não, ela não ia. Não Né? pegava. Não, tem até uma história que aconteceu, que foi o auge, assim, que foi a batida de martelo para a gente trocar ela por outra. Que foi uma Semana Santa e nós programamos a viagem. Programamos uma viagem de 220 quilômetros, saída de Fortaleza para minha terra natal, que é Meruoca, né? Íamos ficar com a minha avó lá, na Semana Santa. E o que ocorre é que passam a moto o dia todo bem. Fui trabalhar na moto, a Daiane ficou em casa, porque estava de férias, e eu fiquei em casa. E eu fui trabalhar. A moto foi boa. Pegava tanto na partida quanto no pedal. Foi e veio. Falei, amor, você fica em casa, arruma nossas coisas, uma mochilazinha tá bom, porque é bem ali, a gente volta. E quando a gente chegar de noite, a gente abastece a moto para sair cedo no outro dia, né? Porque pode não encontrar posto aberto e tudo. Assim foi. Cheguei em casa à noite, saí do trabalho, cheguei em casa à noite, estacionei a moto, subi, fui passear com o cachorro. Né? E aí, subi com o cachorro, aí disse assim, amor, vamos logo no posto para abastecer a moto, para amanhã cedo a gente sair, tá certo? Desci, botei a chave na ignição, virei. Quando eu virei, o painel já não acendeu. E era um painelzinho pequenininho, redondinho, com um LED só. Um LEDzinho que eu coloquei para iluminar o painel. Porque a motozinha custa, você faz da sua forma, né? Não, já não acendeu o LED. Aí eu já dei na partida. Nada. Nem barulho fazia. Não acredito. Mas não é gasolina, que gasolina ainda tinha, só ia completar o tanque. Partida em nada. E aí eu, não, pensei no pedal, vamos testar no pedal. No pedal, nada. Moto não pegava. Aí eu sou aquela pessoa, quando acontece uma coisa comigo, primeiro eu me estresso, e graças que hoje eu tenho a minha esposa do meu lado, né, que ela me estressa ao mesmo tempo, me acalma, né, porque ela consegue resolver. Eu me estresso e já não resolvo. Ela resolve a situação. O papel de uma boa esposa, Né? né? Mas nessa hora que isso aconteceu, eu só olhei para ela e disse, olha, não é para acontecer. Não é pra ser. Não é para ser. Vamos colocar a moto na garagem, a gente não vai para viagem. Né? Quando eu falei, você estava zangado. A gente não vai viajar. Pronto. Subimos, colocamos a moto na garagem. E a moto subiu. No outro dia de manhã eu desci. E eu olhei para ela e botei a chave. No outro dia a chave, o painel já acendeu. No outro dia. No outro dia. O painel acendeu. Ah, Aí daí na parte da moto pegou. Eu só fiz desligar e a chave subir zangado. Aí eu, mas não acredito não. Aí passou um tempo, eu desci, liguei a moto, dei uma volta, a moto boa. E eu, pronto. Isso foi, assim, foram as coisas que ela... Mas que ela... fez a viagem, né, pra Meruoca? Não. Sim, você achou que a primeira vez que não pegou era um sinal. Ela Era um nunca sinal. saiu de Fortaleza. Vixe, Maria. Ela não queria. Como ele tá dizendo, Queria, né? tinha dia que a gente saía para trabalhar de manhã, que a gente descia, não ia pro trabalho. A gente descia, botava a mochila nas costas, colocava o capacete, subia na moto, ia ligar, ela não pegava. Ela dizia, não, para trabalhar só que hoje eu não vou não, eu tô de folga. Era dessa forma. Essa é a brincadeira que a gente tem com a nossa moto. Mas aí o que acontece? A gente se desfez dela, trocou na Bros, né? É que você tem hoje Tal, atualmente. tudo, que hoje é a moto, que a gente viaja. Mas se eu tivesse a oportunidade de pegar ela de novo, eu queria essa. Se eu tivesse a oportunidade de pegar ela de novo, eu pegaria. Pela história que nós temos, que foi junto com a pessoa. A moto foi quem me fez vir de volta para o motociclismo, entendeu? Reacendeu essa fogueira, essa paixão pelo motociclismo. E eu pegaria ela de volta. Hoje a gente não tem mais oportunidade, porque, inclusive, ela está sendo muito bem cuidada.
lá em Morada Nova, né? Tem um rapaz lá de Morada Nova que adquiriu. Tinha roda. Saiu de E ela Fortaleza. tá muito bem cuidada lá em Morada Nova, depois de passar um tempo debaixo de uma árvore lá abandonada, que a pessoa que pegou abandonou. Ela está sendo muito bem cuidada lá em Morada Nova. Está em boas mãos, né? Mas como eu digo, se eu soubesse que ela tinha ficado abandonada, eu tinha pego pela história. E quando a gente pegou a Bros, foi só alegria. Samuel, vocês já estavam, nessa época que vocês começaram a viajar, vocês já pensavam em ser um moto casal, já tinham colete, como é que começou tudo aí? O que foi que... Vocês chegaram a fazer parte de motoclube, motogrupo? Pronto. Ou já começaram independente? É assim, a gente... Motociclismo, né? A gente anda de moto. Mas a gente não andava no meio. Evento de moto, a gente não andava no meio. Não andava em motoclube, motogrupo, não, nem conhecia. Era igual a gente. A gente nem conhecia. Via o pessoal passando de colete, eu já tinha uma pouca noção, porque eu já sabia um pouco do motociclismo. Né? Mas não era aquela coisa de saber de regra, de tudo de motociclismo, de motoclube, não. A gente não andava no meio. A gente apenas era duas pessoas, um casal apaixonado por andar de moto e viajar de moto. Não é só o andar de moto, é o viajar Viajar, exato. de moto, né? E tanto que na primeira semana, a gente pegou a moto numa quarta-feira, numa terça-feira de tarde, a gente decidiu viajar. No sábado, 4 horas da manhã, a gente estava viajando. Fazendo uma viagemzinha de 500 quilômetros. A primeira Por conta viagem. disso. E a gente não conhecia Norte Meio. Mas tem uma coisa. A gente sempre se intitulou, Samuel e Daí, a gente sempre se intitulou SD. Né? Pouco tempo depois veio o Na Estrada. A gente sempre se intitulou Casal. Né? Não conhecíamos essa história de casal. Sabia e tal, mas não De moto casal. a fundo, não, como era que funcionava. Mas não viajavam coletados nessa época, Não, não. A gente viajava de Jaqueta. moletom no frio de açu ali, que tem que estar de jaqueta no moletomzinho no friozinho de açu. Né? E a gente precisava de jaqueta e tal, capacete. O nosso primeiro capacete era um capacete que ficava sambando na cabeça. Você chegava no destino com a cabeça ainda balançando, parecia que tinha um sino dentro da cabeça. Né? Mas a gente não dava, a gente dava de roupa normal. Luvinha normal. É o que levou para o coletamento. Foi realmente. quando nós fizemos a nossa grande viagem, né? Que até agora foi a maior viagem que a Sim, gente fez assim, de sim. quilômetro, Um pouco aí nessa. né? Foi Essa quando aventura. nós fomos. E como começou esta viagem, né? Essa Essa viagem. viagem, como foi que a gente fez? A maior viagem que a gente tinha feito até então tinha sido Fortaleza Natal. Né? A gente, um feriado em Fortaleza, a gente, vamos para Natal? Vamos, nós tínhamos 4 dias. Aí eu fui e tracei um roteiro, né? Se nós temos 4 dias, eu tenho um dia para ir, um dia para voltar e 2 dias para ficar passeando. Você vai em Pipa, você vai conhecer Natal e região, né? Pipa, tal, essa região toda. E assim nós fizemos. Essa viagem foi o que nos deu mais fôlego ainda para querer estar viajando. Então a gente sempre fazia pequenas viagens. 300, 350, 40, a gente sempre fazia, indo, né, para um canto ou outro do Ceará, aquela coisa toda, para conhecer o nosso estado. Porém, um belo dia, a gente, quem trabalha, tem direito a férias, né? E a gente, eu e ela, a gente falamos, amor, vamos planejar nossas férias? Ela, vamos fazer o quê? Eu falei, vamos fazer uma viagem de moto, uma viagem grande. Aí ela, topo, né? É o famoso, você diz, bora e eu boto, né? Bora e eu boto. Morreu. Vamos. A gente começou a pesquisar destino, só que eu já tinha as vontades em mente, né? Porque todo motociclista, né, ele sonha em conhecer Rio do Rastro, né, a Estrada do Rastro da Serpente, Corvo Branco, né, Serra da Rocinha, essas serras, né, que são místicas para o motociclismo, né, essas viagens que são místicas para o motociclismo. Então a gente começou a pesquisar, eu já sabia que queria isso, e a gente começou pesquisando. Tá? Começou pesquisando, e aí a gente fez assim, amor, vamos planejar a viagem. No Réveillon, nós temos uma cultura de não ficar onde tem movimento, né? A gente se recolhe para um canto, geralmente para um camping, né, que seja mais natural, que seja mais roots, um lugar que seja mais afastado, onde vai ter aquele número mínimo de pessoas, entendeu? Ou só nós, né? É assim que é o nosso Réveillon. E a gente foi para um lugar desses, um local que tinha poucas pessoas, um acampamento. Nesse acampamento, a gente arrumou nossa barraca e estamos lá planejando como seria, para onde iria, como iria nos fazer. A gente montou um esboço. Desse esboço que nós voltamos para casa, a gente jogou numa planilha e começou a pesquisar.
rotas, para onde a gente iria, quais as rotas, e assim a gente foi. A gente passou 10 meses planejando essa viagem. Começamos a planejar em janeiro, não foi, não. Isso. E a viagem foi em novembro do mesmo ano. E era Fortaleza para onde, Aí Samuel? a gente planejou ir até Buenos Aires. Foi primeiro planejamento que a gente fez, pelo esboço, né? Era saindo de Fortaleza, indo até Buenos Aires. E aí a gente foi pesquisando, e foi acontecendo fatores que fez a gente mudar um pouco do roteiro, né? Vamos só até canto tal. Não vamos, beleza. O importante era não deixar de planejar, né? Porque se tu faz um planejamento desse, vai acontecer várias coisas. Vários imprevistos, percalços, tu vai ter vontade de desistir, entendeu? Você tá planejando, né? Às vezes tu esfria, mas tem a sua esposa do lado que lhe levanta, não, é a nossa sonho, é a nossa meta, entendeu? Vamos fazer. E aí você tem aquele ânimo de novo. E nesses 10 meses a gente foi planejando, até que a gente formou o que a gente realmente queria. Não, vamos fazer o que o pessoal sai aqui para fazer. Vamos fazer Racha da Serpente? Vamos. Vamos fazer Rio do Racha e Corvo Branco? Vamos. Aí o nosso bônus vai ser o resto. O que vier para nós vai ser o resto. Vai ser o bônus da nossa viagem. A princípio era até Rio do Rastro. Né? A fé do Rio do No final Rastro. era até Rio do Rastro. E aí o que vier é bônus pra gente. Sim. E a gente foi, planejar e já uma viagem grande que você vai fazer. Você já planeja equipamento, né, de segurança, capacete, você planeja tudo. Né? A moto bem equipada, né? Porque apesar de ser uma moto, toda moto vai. Né? Exato. Da Pop a 1.200 ela vai em todo canto. Né? Exatamente. E não tem isso. É só a questão do tempo e a sua disposição. E assim a gente fez. Assim, a gente definimos uma data. Né? Olha, nossas férias é em novembro, então nós temos um mês para fazer isso. Do dia tal de novembro até o dia tal. A gente tem um mês para fazer. E fomos planejando. Tiveram vários percalços. Tiveram vários momentos assim de a viagem não ia acontecer. Que ali, quando aconteceu aquele fato, a Daiane sabe muito bem disso, ela pode reforçar que foi, você dizia, não vai mais, eu não vou mais. E ela sabe, essa história ela pode contar, que foi assim, quase poucas pessoas sabem disso, né? Quase ninguém sabe disso, do que ocorreu. Né? Que foi quando eu desisti da viagem. A Daiane não, a Daiane ela é aquela pessoa que ela se apega ao 0,1%. Ela consegue transformar muito mais, ela transforma esse 0,1% em 1%, e assim ela vai galgando de pouquinho até ter uma certeza de que vai dar certo. E o acontecimento foi que uma semana antes da viagem a gente sofreu um acidente. E a moto ficou destruída, a parte da frente da moto. Carenagem que a gente tinha comprado Era na essa moto? viagem. Isso. Essa moto. Ficou amassada. Quem socorreu a gente foi um casal de colegas nossos. Em Fortaleza? Foi em Fortaleza. Na realidade, o acidente foi na Calcaia. Aí, depois do acidente, eu não estava preocupado comigo, eu estava preocupado com ele. E quando eu olhei a moto, que eu vi o estado da moto, e do outro lado eu vi o Samuel, acabou a viagem. Ele falou isso na hora? No acidente. Ele só falou duas coisas. Primeiro, ele perguntou se eu estava bem. E segundo, ele acabou a viagem. Isso, quanto tempo antes? Um mês antes? Uma semana Uma antes. semana antes. Uma semana Tudo antes. já Tudo planejado, Não, dinheiro que a gente guardou em 10 meses pra viagem, tudo. E o Samuel acabou a viagem. Eu não acabei. Eu não aceito. falou isso na hora do acidente. Você Na hora falou do isso na hora do acidente. Trocou essa Isso. ideia. Aí lá na hora, o casal que aconteceu perguntou se queria ir no hospital, foi tudo aquilo, aí vamos resolver. Não precisou chamar ninguém, ficou ali, fez o acordo. Na outra semana começou as tratativas para resolver. Mas vocês sofreram A gente Se machucaram? lesões? Não. Na realidade, o acidente foi o quê? No local não tinha fiscalização, não tinha nenhuma sinalização, placa, nada. Era uma descida na rua, a gente não conhecia. E aqui era a preferencial. E não tinha nada de pare, não tinha tartaruga no chão, não tinha nada. A gente desceu. Graças a Deus, Samuel bem devagar. Quando a gente desceu, veio o carro. A gente desceu, aí colidiu com a gente. Isso. Aí na hora do acidente, eu vou por cima do carro, Samuel ficou. Na hora, o certo é não levantar, não tirar capacete, Exatamente. né? Mas na hora, ninguém tá preparado para o acontecimento. Né? Eu só levantei, tirei o capacete de uma vez. Aí, quando eu vi a moto, eu olhei direto pra ele. Foi quando ele falou, acabou a viagem. Eu não acabou. Eu não aceito que acabe. A gente vai viajar.
Tudo estava dizendo, não, não vai. Porque uma semana antes da viagem aconteceu o acidente. A gente ia ter que bancar a nossa moto, ajeitar, né? Conserto. O carro, porque querendo ou não, a gente estava errado. E tudo, né? Psicológico, Exatamente. porque além do material psicológico também ficou muito afetado. Pra mim, eu não esqueço quando meu esposo disse, acabou a viagem. E sabe quando é que você se agarra aquele 0,01%? Eu me agarrei. Eu disse, não. Eu não sonhei 10 meses para terminar aqui, não. Agarrei, fui. Aí começou a semana de negociação. Primeiro orçamento foi R$ 8.000. Era praticamente todo o dinheiro que a gente tinha juntado para a viagem. Não, vou atrás de outro. Fui atrás de segundo, derrubei quase metade. No terceiro, que eu conheci uma pessoa maravilhosa lá em Fortaleza, foi quem fez o serviço no carro. Pode falar o nome da pessoa, ele trabalha com isso. Isso, ele trabalha Pode com falar isso. o nome do rapaz. Ele é. Não lembro o nome dele, amor? Me esqueci o nome dele. Mas depois a gente coloca até na legenda. Justo. Mas eu não esqueço, posso até ter esquecido do nome, mas eu não esqueço a pessoa. A pessoa foi maravilhosa. Ele, não, aqui a gente faz isso, aqui a gente faz aquilo, aqui a gente dá um jeito. E foi resolvendo, tipo. Advogado? Não, o rapaz mesmo que fez o serviço. Sim, o serviço do carro. Ele tinha de Funileiro. tudo, Sim, ele funileiro. podia fazer tudo para ser o mais caro, ele não me conhecia. Exato. Então eu sei que ali foi Deus que colocou as pessoas certas para trabalhar, para resolver. E sua perseverança de Isso. correr atrás, de não aceitar. E na nossa A primeira. moto, da mesma forma, a gente levou na oficina que a gente faz em Fortaleza, né? Oficina de confiança. Que é nossa oficina de confiança, que é o Júnior Motos, Pode que é falar da o nome do Amanda e guerreiro do aí. Júnior. Então, naquele momento, a gente viu também o carinho de todo mundo com a gente. Porque quando a gente chegou na loja, que a gente foi no carro com os nossos colegas, o primo dessa minha amiga foi levando a moto, né? Porque pra gente ela não ia andar, mas ele deu o jeito dele lá e ele foi levando. Devagarzinho chegou. A moto estava E empenada, toda empenada, mas ele conseguiu ir levando porque ele já tinha uma certa prática nisso. Exato. Né? E pra mim é porque eu fiquei abalado psicologicamente. Eu fiquei muito abalado. Entendeu? Todo mundo Tanto é fica, que né? eu Não tem não, como. sabe, eu fiquei um pouco assim, eu fiquei sem voz, fiquei meio sem nexo. E um fato sobre o ocorrido foi que a gente vinha planejando, e é aquilo, eu sempre digo, você vai fazer alguma coisa que é muito importante para você, né? Você tem que estar preparado mental e fisicamente. Você tem que preparar tanto o físico, se for exigir físico de você, prepare o seu físico. Mas também prepare o psicológico, porque o que importa também é o psicológico. A gente estava há uma semana, era um sábado, na segunda-feira seguinte a gente começaria a viagem. Né? Foi um sábado, e aí desse sábado, a mais 9 dias, começaria justamente a viagem. já tava né? tudo comprado, tudo planejado. Tudo E aí a gente já estava muito pilhado, porque era aquilo, planeja aqui, faz aquilo, as incertezas do país que o país vivia, tudo faz aquela, né? A Exato. gasolina, aí você planeja uma coisa, isso aqui, será que eu vou conseguir? Isso aqui, você sabe, é um conglomerado que vai abalando o teu psicológico. E isso ocorreu, né? Ela foi para essa cidade vizinha, que é Calcaia, olha, fazer o cabelo. Podia ter feito o cabelo próximo de casa, né? Mas ela nunca repete um cabeleireiro. Nunca repete. Coisas de né? mulher, né? E aí a gente foi para essa outra cidade vizinha, para ela só, medir o cabelo. A gente foi medir o cabelo. E quando a gente vinha voltando na rua, que era uma descida, o que ocorreu na verdade foi que eu entrei no modo automático, modo vigília, chamado, né? Eu desci a rua no automático. Entendeu? Desci no automático. E ali. Eu só voltei quando aconteceu. Eu desci no modo automático. Bati e voltei. Entendeu? E a sorte, o cara eu vinha devagar e o cara também vinha devagar. Né? Então, não era para ter acontecido nada grave, né? Foi só o material. E a questão de dizer que acabou a viagem foi quando eu vi o estado do carro e da moto, aí você já imagina, quem tem uma certa noção, que vai ser muito caro. Como foi? Entendeu? Como foram os 2 primeiros orçamentos? Né? Na verdade, foram um pouco superfaturados. Mas, na hora ali, tu já tá com o psicológico já... Então, na hora pra ti, acaba. Acaba. Tanto é que eu deixei tudo na mão dela. Ela foi quem resolveu tudo. Tudo foi ela quem resolveu. Eu não fiz nada. Porque eu não estava em condições. Nesse meio tempo, a moto ficou na oficina. Na segunda-feira, eu fui trabalhar de carro. Fui deixar ela no trabalho dela. Ainda estava abalado psicologicamente. Fui deixar ela no trabalho.
Vinha voltando pelo finalzinho da CE 040 aqui, né, na Washington Suárez, no final da CE 040. Vinha voltando. Estava a 60 por hora. Né? Do nada o trânsito para. O trânsito para, eu estava a 60. Eu bati na traseira de um carro. Desse mesmo semana. Isso. E o acidente da moto foi no sábado. Na segunda-feira, eu bati na traseira de um carro. Né? Quando bateu, eu estava no modo automático. Porque eu já estava com a opção longe. Entendeu? O fato que eu disse anteriormente. Prepare o seu psicológico. Entendeu? Porque a gente ainda estava ainda quase incerteza se ia dar certo ou não a viagem. Era na segunda-feira, 2 dias depois do ocorrido, do acidente. Entendeu? E aí, quando bateu, só puxei o freio de mão e já desci do carro desesperado. Quando eu não olhei para frente do meu carro e não olhei para a traseira do carro do cara. Eu só olhei pro cara descendo do carro e eu fiquei esperando o cara vir nervoso para cima de mim. O cara só veio em minha direção, olhou pro carro dele e pegou na minha mão. O cara pegou na minha mão. Ele vai com calma, cara, vai devagar. Aí eu, não, vamos resolver aquela coisa, pilhei, a adrenalina sobe na hora, vamos resolver. Aí ele, não, acho que não aconteceu nada não, ó. Aí eu, sabe, na hora você desce, você aterriza. Eu, como que não aconteceu nada numa pancada dessa? Eu não olhei para frente do carro, e não olhei para a traseira do outro. Não olhei. Eu fiquei esperando destruição. Entendeu? Porque o carro que eu estava dirigindo estancou. E o dele não. O estancou. Quando estancou, acabou o motor. Tudo. E aí, quando eu viro que eu olho, só um reladinho. Nos 2 carros. Na placa, não foi? Na placa, na Não foi verdade. nem no carro. Nele, foi no paralama dele, no meu foi na placa. Só um reladinho. Caramba, não foi nada não. Seria sair com uma polimento. Ele vai devagar, vai com calma, vai devagar. Agora me diga uma coisa, Samuel Gaiano. Mesmo depois desses ocorridos todos, as datas programadas para a viagem foram mantidas? Sim. Foram. Sim, porque na semana que desse ocorrido, a Daiane correu. A Daiane resolveu tudo e eu fiquei Queria abalado. realmente ir para essa viagem. Foi. Fazer E aí, essa viagem. E foi o que aconteceu. Como eu vi acontecendo, que eu vi ela fazendo tudo, que eu vi que estava dando tudo certo, quando saiu o orçamento da moto, que eu imaginei a moto, pelo que tinha ocorrido, ia ser mais ou menos uns 800 mil reais, que foi só, graças a Amanda e o Júnior, pessoas muito boas lá do Júnior Motos, saiu por 300 e alguma coisa. Tudo na moto. E detalhe, esse acidente foi 1 semana, 2 semanas antes da revisão da viagem. Depois, não foi? A moto já estava revisada. Revisada a moto. Isso, para a moto viajar, aí ocorreu o acidente. Foi. E aí, quando eu vi que o valor deu a menos, eu já... E quando ela conseguiu, pra você ter noção, né, valores reais. Primeiro orçamento, 4 mil. Segundo orçamento, 3.500. O serviço da moto, do carro, foi feito por 800 reais, mais a porta, que foi trocada, que foi 450. Entendeu? Quando apareceu esses valores que a gente podia cobrir e que ia sobrar o valor da viagem, tudo, e não ia afetar em nada, né? Aí a viagem vai dar certo. Detalhe, eu lembrei o nome do rapaz que fez, do anjo, Fernando. Fernando, manda um abraço aí. Fernando, um abraço, Fernando, Ele obrigado. tem uma Culinaria. Isso. A gente Isso. bota Lá em Fortaleza ou qualquer? descrição. Fortaleza mesmo. Fortaleza, né? Ele fez de tudo. Pra ter noção, não era nem obrigação dele. Ele pesquisou o canto da porta. Ele entrou em contato com um amigo para negociar por mim. Ele não precisava. Ele ia fazer o serviço. A porta ia estar lá e ele ia fazer. Justo. Não, ele ligou. Isso foi Deus. Exatamente. Foi Deus. Não tem outra explicação. Porque tudo. Um acidente, o rapaz que saiu do carro, que acolheu o Samuel, que disse, cara, vai com calma. Em Fortaleza isso é raro. Em Fortaleza o cara já desce te esculhambando. Geral, geral, né? Entendeu? Então tudo dizia não. E tudo foi começando a dizer sim. E assim, por que eu não desisti da viagem? Que era a nossa viagem. Não tava incluso isso aqui, bandeira, mundo do motociclismo, não. Era Daiane e Samuel que ia viajar.
Era um casal que sempre foi apaixonado pela estrada, que queria fazer uma viagem. E aquela era a nossa viagem. A gente passou 10 meses sonhando, respirando, planejando essa viagem. Tudo, 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 tudo. Mas em nenhum momento você chegou a pensar assim, tá tudo, deu tudo errado, de repente foi tudo dando certo. E na viagem dá algo errado? Não. Ser pessimista? Não. Como muitos, porque muitos fariam o quê? Não vou viajar porque realmente não é para ser. Não, Vocês- ela, com isso que ocorreu, dela não ser pessimista, ela fez eu também não ser pessimista. Tanto que depois do ocorrido eu falei, não, já não vai mais dar nada errado. Mas você agora chegou vai ao dar momento tudo assim. certo. Chegou o momento que você foi. Né? Fui, Quando você antes, depois do ocorrido, sim. Até quando começou a viagem, que a viagem começou a dar certo, pronto. Quando a viagem começou a dar certo, e aí sim, e aí foi. vocês pegaram a Sempre estrada. o roteiro que eu montei, dando tudo ok, entendeu? Os Partindo lugares que na a gente data- estava da mesma passando, data que partindo planejaram. da data que a gente planejou, tudo ok. E aí Tá fizemos ok. a viagem, chegamos no Rio do Rastro, aquilo tudo, aquela coisa Sim, linda. Samuel, mas antes de você chegar na Serra do Rio do Rastro, foi conforme o script ou apareceu imprevisto também? Assim, para a ida não teve Imprevisto, não. imprevisto. Não teve. A Não gente teve. rodou 10.000 km, não teve um pneu furado. Amém, amém. Quantos dias na teve- estrada? Não teve Foram nenhuma 20, corrente que caiu, né? 24. É. Não, Nenhuma corrente que caiu como hoje. Inclusive, peraí, Relaxa, conta já. relaxa. Porque nós vai ter esse bate-papo aqui. Agora, Vai continuar um pouquinho. Vamos contar também um pouquinho daqui, mais para frente da do experiência nosso desse final de semana, né? Que foi incrível. Mas só mais Como para a gente- frente, viu? nós somos motociclistas, a gente sabe que a Serra do Rio do Rastro é praticamente o sonho de quase todo motociclista que gosta de viajar. Então, como foi a emoção de vocês chegarem lá? A minha emoção aconteceu um pouquinho antes. Foi no Corvo Branco, na frente. Sim, então, da Serra do Rio do Rastro, Isso. vocês passaram pela Serra do Corvo Branco. Ali eu senti, assim, que tudo que deu errado colaborou para aquele momento. Eu Porque vi, tem os eu fatores comecei a anteriores, chorar né? na hora. Quando você chegou à Serra do Corvo Branco. Isso. E o que eu não esqueço até hoje. Eu não sei o nome do rapaz, eu não sei se ele faz parte de clube, se ele é Isso era independente. motociclista independente. Ele era motociclista. Eu de 160, junto com o Samuel, de Bros, né? Rapaz de uma 800, não era amor? Não tá aí, 800. Ele vibrou tão igual a mim. Os dois braços levantados, nós conseguimos. Porque a Isso, estrada para eu o não me Corvo esqueço. Branco, a estrada quem acessa por Urubici, quem está vindo pelo lado de Urubici, é uma estrada que ela estava destruída. Né? Por causa das Por que chuvas, que eu né? digo que para ela a emoção dela foi essa? Porque chegou no planejamento, durante o planejamento, chegou uma época que não iria acontecer o Corvo Branco. Não existiria a visita Corvo Branco. No planejamento de vocês. Como todos os motociclistas sabem, ano passado, né, ocorreu o deslizamento da fenda, né? A fenda não tem mais o formato original É, que ela não tem tinha, mais. está um pouquinho mais, né? Ocorreu o deslizamento Sim. que aterrou tudo, né? Aquele deslizamento que ocorreu lá no Corvo Branco, naquela região toda, né? Que pra gente pensou que tinha acabado, né? Quer dizer, que a viagem de gente vocês foi imaginou que não iria. após esse deslizamento? Após. Após. Só que nem no período do após. planejamento que ocorreu isso, a gente achou que não iria ter o Corvo Branco. Né? Eu fiquei assim, muito chateado quando eu via as notícias na televisão. Eu perguntava às pessoas, as pessoas diziam, mostravam a real situação, como era que estava. Realmente eu Não vi existia mais. quase E tudo, e a gente ficou tão... A Daiane, principalmente. ela Decepcionado, ficou- né? Ele ficou decepcionado, muito triste. Não iria. Eu né? sonhei com aquele momento. E Não. mais uma E vez. o que fez vocês continuar até o Corvo Branco? Foi porque aconteceu que, como é um ponto turístico, uma das mecas do motociclismo, o pessoal da região, eles conseguiram a tempo, né? Sim, Conseguiram em tempo recorde limpar a estrada. sim. A parte que só por Urubici estava destruída, né? Tava um off-road pesado, entendeu? Sendo bem sério, aquele off-road mesmo pesado. E aí, o cara de Tiger 800, mas estava de garupa. Eu de Bros, mas também estava de garupa. Entendeu? Até que chegou um time que não tinha como as garupas irem em cima da moto. Entendeu? Porque seria... Só o piloto caindo seria já uma coisa já grande. Pesado. Piloto e garupa já seria uma coisa muito pior. Entendeu? Então, quando a gente foi subir, que a parte que deu para subir com a garupa, que você caía dentro de fenda, você caía dentro de vala, mas conseguia sair com a moto, até chegar lá,
Quando você sobe, que você vai subindo ali toda aquela estrada difícil, né? Os caminhos mais difíceis levam aos lugares mais incríveis. Chegou a cair? Não. Não. Quando a gente chega aqui, que a gente sobe, que a vista a fenda, aquilo ali é você sente um arrepio na pele, entendeu? É todo aquele misticismo, né? Todo aquele misticismo. É por isso que é uma das megas do motociclismo. É você tá ali de frente o teu marco. Eu costumo Era o dizer marco da Daiane, que... né? Era o ápice da Daiane, Chega era lá. o povo branco. Era o Quando ela objetivo chegou- dela, né? Eu Quando costumo ela chegou, dizer era que, tipo assim, o Corvo Branco, pra mim, era aquilo que todos os outros motociclistas que viajavam postavam. Eu só vi ele ali no YouTube, Só as no fotos bonitas. Instagram. Só aquela foto linda ali no meio, Isso. né? Então, eu estar ali, vivendo aquilo ali, não tem preço. Não paga, nada paga. Pra mim foi Então, emocionante demais. Então, tem uma postagem no nosso Instagram, que é uma foto dela, né, de braços abertos e chorando, que eu digo que eu fiz uma homenagem, né, para ela, que eu digo que ver ela ali, naquele momento dela, chorando, emocionada, e eu ter podido proporcionar isso para ela, como ela diz, o meu piloto, né, eu ter proporcionado esse momento para ela, para mim foi o ápice dessa viagem, ter proporcionado isso para ela, né? E para mim, ela foi o povo branco, para mim foi foi no outro dia, foi o Rio do Rastro, né? Eu sonhava com isso, eu assistia vídeos disso todo dia, eu ficava mastigando na cabeça isso, o Rio do Rastro, era o Rio do Rastro, era a Serra Mística do Rio do Rastro, entendeu? Então a gente foi, quando eu cheguei no Rio do Rastro, um letreiro e tudo bem, que a gente subiu por um local fácil, vinha de Urubici, né? Estrada muito É, boa. neva, claro, neva você não enxerga um palmo na sua frente, mas até ali de boa. Ficamos ali, conhecemos pessoas, né, e também pessoas expedicionárias, social, fazendo expedições, O e Rafael, toda não aquela foi? coisa, né, a gente conheceu lá, tive o prazer de conhecer, só conhecer do YouTube, do Instagram, conheci o Rafael Girelli, que é um expedicionário que ano passado ele fez o Ushuaia, fez, Mas ele né, é Argentina. expedição, faz a expedição dele Ele de moto? de moto, né? Ele fez, foi pro Ushuaia numa Himalaia 411, né? E aí tive o prazer de conhecer ele lá. E aí quando foi para sair de lá e descer a Serra do Rio do Rastro, que eu comecei a descer a serra, né? Aí você vai começando a sentir o arrepio na pele, você vai começando a sentir o misticismo, né? Quem tem um pouco mais de sensibilidade começa a sentir aquilo, né? E aí começa a passar um filme na cabeça. Cada curva que tu vai fazendo, vai passando aquilo ali, ó, aquele filme, entendeu? Nessa hora tu tem que estar antenado. Teu corpo tem que estar aqui, né? Porque tu pode também se perder Ligado nas no teu curvas, né? pensamento. Mas aí a emoção é grande, a emoção toma de conta, né? Eu tava de viseira fumê, eu baixei o capacete, baixei a viseira e fiquei chorando dentro do capacete, literalmente. Chorando mesmo que a bala ficou molhada. Porque a emoção que eu senti ali foi indescritível. Pra mim, pronto. O que veio depois Zerou dali a pra mim viagem. foram os bônus, né? Exato. De lá nós saímos e fomos fazer a Serra da Rocinha, até então não sabia que estava interditada, mas fui fazer a Serra da Rocinha. Deu certo. Chegamos até o topo. Quando nós chegamos no topo da Serra da Rocinha, estava interditado. Chegamos no topo da Rocinha às 5 horas da tarde, né? E estava um Parisiga que só ia ser liberado às 5h30 da tarde. E o próprio cara que estava lá não recomendava fazer nesse período, que ia escurecer rápido. E Principalmente de estava moto, muito né? perigosa ir de moto, porque a estrada estava uma parte molhada. Essa aquela serra coisa toda. na Rocinha, em qual estado? Essa Serra da Rocinha ela fica no Rio Grande do Sul. Quer dizer, às vezes as pessoas podem confundir, né, com a comunidade da Rocinha, mas é no... Porque como você falou, é Comunidade da Rocinha e Serra da Rocinha. Serra da Rocinha também é um dos ápices do motociclismo. É qual estado? Rio Grande do Sul. Ela Rio fica Grande do entre Sul, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sim, sim. Quando nós chegamos lá, nós já tínhamos percorrido até lá, saindo da via principal, uns 120 quilômetros. Quando nós chegamos lá, nós tivemos que voltar esses 120 quilômetros. Tanto que nós estávamos na 101, nós voltamos. Estava feliz demais, estava, entendeu, realizado. Então, o que estava vindo eram os bônus, era, entendeu, bônus. Exato. E a gente desceu feliz e saltitante. Né? Ainda me lembro que a gente desceu, quando chegamos lá embaixo, a gente parou no acostamento, e aí ficamos, aí eu peguei o celular, e aí fomos a nossa tática, já ia dar 6 horas. Só que no sul, tem uma época do ano que 7h30 da noite aí o sol ainda está se pondo, né? E ainda estava, o sol ainda estava indo, 5h30 da tarde. E aí pegamos o celular e fomos pesquisar a pousada. E a nossa tática de pousada era, eu olhava, pesquisava e ela ligava, porque ela é
esperto demais para isso, né? Eu sou homem é meio amarrado para muita coisa, né? Se trata de falar, é homem mais amarrado. E ela, e aí encontrou uma pousadinha em Passo de Torres, em Santa Catarina, que é na divisa com o Rio Grande do Sul, né? É Torres, Rio Grande do Sul, Passo de Torres, Santa Catarina. A gente foi para essa pousadinha, ficamos lá. No outro dia, a gente tinha planejado o seguinte: não, vamos até Porto Alegre, de Porto Alegre vamos até Uruguaiana, que é a divisa do Brasil com a Argentina, e de lá a gente entra, pega voltando para Porto Iguaçu. Na noite que nós fomos nessa pousada, a gente mudou o roteiro. Né? É Nós mudamos o roteiro. É cearense. Eu falei assim, eu fui pesquisar, aí pesquisei, que tal? Aí eu falei, amor, que tal nós irmos para Chapecó? De Chapecó irmos direto para Foz. Foz do Iguaçu. Isso. Em Foz a gente faz a tríplice fronteira. E assim nós fizemos. Né? Fomos pela Rota do Sol, no Rio Grande do Sul. Fizemos toda a Rota do Sol, Que inclusive muito linda. Né? Recomendo. Vai para os lados de Gramado, Canela. A Rota do Sol faz entroncamento com a Rota Romântica, que é Gramado e Canela. Mas chegaram até Gramado e Canela? Não, nós A passamos. gente passou na Nós fizemos a Rota do Sol. A Rota Romântica ela faz um entroncamento. Né? E aí a gente fez toda a Rota do Sol. Chegamos no final do dia em Chapecó, ficamos em Chapecó. No outro dia fomos para Foz, né? E aí em Foz já foi também aquilo. Foz a gente foi para o Paraguai, né? Fomos passear de moto no Paraguai. Fomos às cataratas. Fomos fazer cataratas. Fomos os bônus que estavam vindo. Exato. Os bônus que estavam vindo. Fomos para Porto Iguaçu, na Argentina, né? Passear também em Porto Iguaçu, na Argentina. Fizemos ali a tríplice fronteira. Fomos conhecer tudo. Conhecemos Foz, Porto Iguaçu, Cidade do Leste do Paraguai, ali a gente conheceu tudo, né? Conhecemos aquilo ali. E aí começamos a nossa volta. Né? A gente anda numa moto de 160 cilindradas. Um motorzinho monocilíndrico. Né? Carregado de peso. Uma hora ela vai reclamar de alguma coisa. Né? Ela vai dizer, eu vou, mas você tem que me agradar. Pra ela ir, ela tava empolgada também, né? Mas pra voltar, tava indo pra casa. Ela se tocou que tava voltando. Aí ela começou a perder rendimento. Né? Ela começou a perder um rendimentozinho quando eu falei só uma questão de válvula presa. Quem tem moto de baixa cilindrada, sabe, monocilíndrica, e principalmente Bros, sabe que tem que regular a válvula, tem que estar sempre regulando a válvula. Ela começou com essa mania de não querer pegar de manhã, aquela coisa toda, mas depois que esquentava, ficava boa demais. Então, só recapitulando. Quais foram as cidades que vocês passaram nessa viagem, que vocês chegaram a visitar realmente? E assim, as serras? Vamos lá. Aí no nosso colete, ele tem a sequência. Sim. Né? Os estados na sequência que a gente conheceu, né? A gente não botou aleatório. Exato. Então, quando eu fiz o roteiro, a gente saiu de Fortaleza, né? E fomos até Salgueiro, no Pernambuco. Né? Eu tinha, nesse dia, né? A minha meta, ia depender das condições climáticas, ia depender do horário que eu saísse de casa e outros fatores. A minha meta era Paulo Afonso, na Bahia, que era 880 quilômetros. A minha meta no primeiro dia. Um dia. Emocionado já, né? Aquela coisa já de emoção. Emoção. Né? Vou sair 4 horas da manhã. Aqui fui 4 horas da manhã. Saí 4h30, pronto. Aí já chegou a conhecer a Bahia. E aí foi para Salgueiro, no Pernambuco. Sim, lá nós pernoitamos. E aí no outro dia a gente foi para Paulo Afonso, na Bahia, que é onde mora a minha tia. E aí nós passamos 3 dias em Paulo Afonso. A gente não conseguiu chegar na Bahia no primeiro dia por causa de chuva, não foi? A gente aí como eu falei, chuva. Questões climáticas, tudo, outros fatores, a gente só chegou até Salgueiro, né? Teríamos conseguido ir até mais longe, porém a gente não quis. Nós vamos parar em Salgueiro, uma cidadezinha, tinha um hotel na beira da estrada, um hotel muito bom. Ficamos lá. No outro dia fomos para Paulo Afonso 3 dias. Eu conhecemos Paulo Afonso, eu já conhecia Paulo Afonso, ela não. E aí ficamos lá em Paulo Afonso. No outro dia nós saímos, começamos. Para valer. Entendeu? Porque até então só tinha ido até a casa da minha tia. Né? Tinha saído da minha casa em Fortaleza, ido até a casa da minha tia em Paulo Afonso. Foram na Chapada? Ou seja, ainda estava, não. Nós não fomos. Não. Aí, até então eu estava na minha zona de conforto. Porque todo mundo tem uma zona de conforto. A tua zona de conforto é onde tu já foi. 1, 2, 3 vezes. A tua zona de conforto. Onde tu já tem aquilo ali. Né? Até então eu estava na minha zona de conforto. Mas para mim já era algo novo, né? Tudo era novidade, né, para você? A minha ficha caiu lá, em frente ao hotel, no outro dia de manhã, merendando, né? Fala como cearense, né? Merendando. Claro. Deve falar como cearense. Merendando, eu olhei para a estrada, vi a moto, a gente assim,
A gente tá em Pernambuco. Olha, Começou a viagem. tô longe, Tô longe, pô. tô longe. Isso foi quando a ficha dela caiu, que a gente tava viajando. Caiu logo próximo de casa. É a questão da zona de conforto. Tu sai da tua zona de conforto, tu já... Teu E ele corpo não já já entende, tua mente esteve já lá, entende. né? Eu não, era a primeira vez. Isso, eu não, era a minha zona de conforto. Então eu sabia para onde estava indo, tal, aquela coisa toda. E aí, quando a gente começou, Paulo Afonso, a Jequié, na Bahia, né? A gente foi de Paulo Afonso a Jequié, na Bahia. Pernoitamos em Jequié, conhecemos um pouco da cidade. No outro dia, de Jequié a Frei Inocêncio, Minas Gerais. Né? A nossa meta era Governador Valadares, 45 quilômetros à frente, porém, nessa região ela já era divisa de Bahia com Minas. Quando a gente passou, essa região, ela, por conta das montanhas, né, das serras de Minas ali, ela escurece muito cedo. E aí escureceu na estrada, e aí quando a gente começou a tocar à noite, não era essa a nossa intenção, a gente começou a procurar um hotel. E aí encontramos um hotel 2 cidades antes da nossa meta do dia, que era o Governador Valadares. Lá nós ficamos e tudo. Frei Inocêncio, no outro dia, Frei Inocêncio a Três Corações, né? Terra do Rei Pelé. Ficamos em Três Corações, entendeu? Já vimos no Três Corações, tem um fato engraçado. Quando nós entramos dentro da cidade, nós passamos por um supermercado, né? Aí você tá na moto, né? Vamos, aí chegamos na pousada, tá? Nós estávamos lá na pousada, e aí a gente disse assim, amor, a gente tem que comprar água, tem que comprar uma janta, alguma coisa. Vamos no supermercado, eu vi um supermercado aqui bem pertinho. Aí ela vai de moto, não, vamos a pé, perto do supermercado. Não era A perto gente de moto. começou a caminhar. Andar. A gente começou a caminhar na beira da estrada. Estrada movimentada, passando carro. Tudo. E aí, a gente começou a caminhar e não chegar nesse supermercado. A gente estava no ritmo de estar sentado em cima da moto, então tudo pra gente estava perto, a gente estava naquela, né? Com arrependimento. Porque uma cidade fria, a gente foi 2 cearenses de chinela, de bermuda, de blusa normal e um frio. E era pra menos quanto KM? Era 3. Vai buscar Pra ir e 3 pra voltar. Exatamente, a gente passou 1 hora fazendo isso. Foi 1 hora, indo Foi pra ir e mesmo. voltar. 1 hora. E aí, no outro, a gente, beleza, mais uma pousadinha excelente, uma estadia muito boa. No outro dia, a nossa meta no outro dia, de Três Corações, olha como o cearense gosta de mudar as coisas. A nossa meta de Três Corações era ir até Capão Bonito, né? Capão Bonito, em São Paulo, que é onde tem o portal do Rastro da Serpente, que é um dos marcos do Rastro da Serpente, né? Da estrada não do chegaram Rastro a da fazer Serpente. Era a nossa meta Rastro esse da dia. Serpente, não. Nossa meta era esse dia. Só que Fizemos, acontece, mas não nós nesse iríamos passar por São Paulo, né? E aí em São Paulo ela tem uma prima que mora lá. E aí eu acordei de manhã e eu olhei, peguei o celular aqui, aí fui pesquisar onde a prima dela morava e tal. Ficava só 350 quilômetros de onde a gente estava. E aí eu falei, amor, fala com a Adriana, pede ela o endereço de onde ela mora. Aí não, eu falei, vamos fazer o seguinte, a gente pernoita na Adriana hoje e amanhã a gente vai pro Rastro da Serpente. Que tal? De amanhã a gente vai pro Rastro da Serpente e vai até Curitiba, que dá tempo. Né? A gente não vai precisar percorrer 500 e poucos km, saindo de Três Corações até até o portal do Rastro da Serpente. A gente só vai até Francisco Morato, e Francisco Morato no outro dia a gente vai com mais calma. Ela, tá bom. E assim a gente fez surpresa para a prima dela lá, estava um pouco tempo, essa prima dela tinha ido embora para São Paulo com os filhos e com a esposa. E aí a gente ficou lá na casa dela e tudo, passando um pouco pela cidade, inclusive uma cidade que a Daí tem boas lembranças de lá, sim. Entendeu? E se arrepende de ser sedentária por conta disso, né? São vários altos e eu caminhei um desses altos do começo até o final. E aí, no outro dia, a gente foi pro Rastro da Serpente, fazer o rastro, né? Saiu de lá de Francisco Morato e começamos o Rastro da Serpente. Chegamos no portal, aquela coisa mística também, cheguei ali, aquele portal. É um bar, mas nesse bar tem tem um portalzinho lá com o Rastro da Serpente, tudo, adesivo, deve ali ter os 10 mandamentos motociclistas. Os 10 mandamentos, tem um 10 mandamentos da serra, não é do motociclismo, é da serra, de como fazer a serra do Rastro, né? Do Rastro da Serpente. E assim nós fizemos. De Francisco Morato, passando por Capão Bonito, fizemos Capão Bonito a Piaí,
fomos até Curitiba, no Paraná. Curitiba nós ficamos 2 dias, né? Que fomos conhecer a cidade também. Já foi um descanso, né? Até então nós só, depois de Paulo Afonso, nós íamos só na tocada, né? Toca, para. Ficamos em Curitiba para conhecer a cidade, passear, aquela coisa toda, entendeu? E aí, depois desses 2 dias, a gente foi para nosso ponto ápice, que foi Urubici, que era a nossa meta maior, né? Fomos para Urubici, para de Urubici a gente fazer justamente Corvo Branco e de lá tocar, fazer Rio do Rastro, e aí pronto. Foi isso que a gente fez. De lá a gente foi para Pernoitou em Torres, Passo de Torres, Chapecó. Chapecó ficamos 4 dias em Foz do Iguaçu. Fizemos os passeios, todos os passeios. Recomendo Cataratas do Iguaçu, entendeu? O passeio que você paga o valor mínimo ou que você paga o valor máximo, que é os R$ 350, que é para você fazer uma ir de barco, né, de bote inflável até próximo das cachoeiras, entendeu? Pela água, recomendo bastante. É muito bom. A gente fez esses pontos, como eu disse, a gente visitou o Marco da Fronteira, foi para o Paraguai, foi para até Porto Iguaçu, na Argentina, e começamos a voltar. Para voltar, a gente só tocava, parava numa cidade no final do dia, dormia, tocava no outro Era mais dia. estrada para vir embora. Exatamente. Né? E era só tocava, E foi tocava. quantos dias de viagem na estrada? Foram 24 dias. Quantos km você rodaram? 10 mil km. Vocês chegaram a contabilizar o quanto vocês gastaram? Financeiro. Sim, financeiramente. Tudo. Não, mas Somado, vamos dizer assim, tirando o prejuízo antes da viagem. Então na Só- viagem. Só na a viagem, só a né? viagem. Sem Somando gasolina, combustível, alimentação. combustível, alimentação e hospedagem, que são os Não 3 pilares, né? Foi R$ 4.500. Mas por quê? Né, muitas pessoas perguntam pra gente, vocês não foram de barraca? Vocês não tiveram apoio? Vamos para aquela pergunta Eu não, do início. não, Vamos para não aquela achei pergunta, caro, né? não. Esse valor não. Exato. Não Achei que daria até mais. Mas vamos para aquela pergunta do início. Vocês foram de colete? Não. É como eu disse, era só o Samuel Quer dizer e que a essa Daiane. viagem vocês não chegaram a fazer coletados. Não, como nós não outro éramos casal. coletados. E aí a gente foi. Eles nem eram A gente não tinha apoio nenhum. Os apoios que a gente teve foi na Bahia, minha tia, porque eu queria ir visitar Sim. ela. Exato. Foi em Familiares. São Paulo, a prima da Daiane, que a gente ia visitar ela também. E em Curitiba, um amigo nosso que viajou e cedeu o apartamento dele 2 dias pra gente. Mas aí você sabia que existia esse apoio nas estradas? Não sabia porque não conhecia. O Eu, como eu tô dizendo, eu não meio, andava né? no meio. O meio Né? Eu não andava no meio. Até então eu não andava no meio. E aí a gente gastou 4.500. Né? Mas por quê? Porque a gente todo dia ficava em pousada. Né? A gente pagou na pousada mais cara. A gente pergunta, quanto foi a mais cara? R$ 160. Uma diária com Se café da manhã. procurar, encontra tudo. A mais barata, a gente pagou R$ 50. Olha só. R$ 50. Essa história é boa, né? Né? Foi R$ 50 que a gente pagou numa cidadezinha no interior do Piauí. Né? E esses 160 foram 3 locais, 3 cidades diferentes, que a gente pagou R$ 160 a diária. E foi essa médiazinha que a gente foi pagando. Combustível, a gente vai subindo e vai ficando mais barato, até chegar no sul. Né? Eu saí do Ceará, na época, pagando gasolina de R$ 5,98. Eu cheguei em São Paulo, no interior de São Paulo, pagando gasolina de R$ 4,10. Né? Ou seja, vai fazendo aquele balanceamentozinho de consumo. Foram 4.500. A gente tinha um valor a mais, né? Só que quando a gente chegou num bônus, depois do bônus, que a gente chegou em Foz do Iguaçu, e a gente foi para a Cidade do Leste, que é o paraíso do eletrônico, paraíso de todo mundo que você imaginar, a gente tinha um valor bom guardado, Sobrando. né? E aí sobrando. A gente já tinha para ir e voltar, e tinha um valor bom sobrando. Eu olhei para Dani, ele olhou para mim, e a gente tinha alguns desejos, né? E aí, vamos realizar os nossos desejos, vamos comprar aquilo que a gente precisa. Vamos comprar muamba. Vamos comprar, Essa viagem vamos que- gastar. Lembra dessa viagem que fez você entrar no motociclismo, no coletamento do modo casal? Quando nós voltamos, né? Primeiro ocorreu uma coisa que ocorre com todo mundo. Quando a gente voltou, quando a gente chegou em casa. Viajar é bom, né? Mas voltar é muito melhor. Todo mundo perguntava pra gente, sim, mas qual é o destino final? É casa. O pessoal, não, mas não, casa. O meu destino final é minha casa. Exato. Entendeu? Você viaja, mas vai voltar para onde? Isso. Pra casa. Para sua casa. A questão é que quando nós voltamos para casa, nós estávamos há 24 dias na estrada. Foi quando nós voltamos para casa. Entendeu? Que nós passamos entre 2 a 3 semanas
deslocados. Como é que o se chamou? Perdido. Tipo, Como é que o teu amigo Hudson Jaíza chamou? Estresse pós-viagem. Estresse pós-viagem. É o Hudson. Hudson, acho que você conhece o Nossa, Hudson. era Hudson depressão. Jaíza. Nossa, era Não, depressão. pessoalmente estresse A não. famosa, parecia mesmo depressão pós-viagem. Não é estresse, é depressão. Ela disse Depressão pós-viagem. Parece que no primeiro dia pós-viagem chorou, como se fosse perdida. A gente não chegou A a gente não chorar, chegou a não foi, chorar. amor? Mas, tipo, sabe quando você tá ali naquele local, mas eu não pertenço aqui, Isso. e é a sua casa. Exatamente. Então você quer estar na estrada, você quer estar viajando. Nós não chegamos ainda a fazer uma viagem como a de vocês. Por tempo. A gente chegou- Mas Ó, aí acontece mais ou menos o que nós fizemos hoje, né? Nós passamos por onde? Só 3 estados. Não, digo essa questão da casa, né? Da casa. Nós passamos na sim. porta da nossa Quantos casa. metros que falou? A gente, esse final de semana, fomos para o evento de Turitama, Foi com a gente. Toritama, em Pernambuco. Turitama, em Pernambuco. Depois viemos para o café da manhã do casal Aventureiro 05 Ivan e Priscila, em Soledade, na Paraíba. Voltando para casa, aqui no Resolve ir pernoitar em Beberibe, a cidade dele, no Ceará. Passamos quase em frente à nossa porta Do de lado, casa. que a lado gente de mora casa. praticamente às margens da 304, né? Não entramos, viemos embora. Resolvemos vir pra cá, porque aqui Convidamos. também é nossa casa. E a gente que ia tocar direto pra Fortaleza, Vieram veio pra cá pra também. Beberibe. Estamos aqui agora nesse E pra bate-papo gente, muito sabe o que bom. importa? E aí, quando a gente estava nesse clima de depressão pós-viagem, a gente se sentia perdido. Né? É quando o Moto Viajeiros, né? Que é um casal que foi do Brasil ao Alasca, né? Passaram mais de um ano viajando de moto. Quando eles voltaram, né? Eles disseram que quando eles voltaram, eles olhavam, abriram o guarda-roupa e... Pra que tudo isso? Pra que eu quero esse tanto de roupa? Pra que eu quero esse tanto de coisa? Desapego. É o desapego. A E você flora, vai isso. aprendendo, né? Porque a viagem que você fez, você aprende muita coisa, né? Eu costumo dizer que o homem que vai, ele não é o mesmo quando volta. Não é, né? E aí, foi isso que aconteceu com a gente. A gente se sentia deslocado. Entendeu? A gente voltou para trabalhar, se sentia deslocado. Você se sentia... Tava faltando algo, né? Tava faltando algo. E aí, até então, a gente não. Agora vamos planejar no próximo ano, vamos continuar fazendo nossas viagens pequenas, aquela coisa toda. Nossas viagens pequenas vamos ali 80 km acampar. Vamos ali a 310 km pra acampar. Veio pra Parajuru, não foi, Isso. amor? Aí o que acontece? Quando nós chegamos numa segunda-feira, né? E aí, no sábado dessa semana, né? Tinha um evento em Parajuru, né? Foi dia Festival do 3 Camarão. de dezembro de 2022, teve o Festival do Camarão de Parajuru. E aí nós viemos, né? Viemos para Parajuru. Quando a gente chegou em Parajuru, aí era organizado pelo meio motociclista, né? Quando nós chegamos, aí muita gente já viu a gente, né? Viu a nossa moto equipada, aquela coisa toda, Bandeira veio falar de com a estado. gente, né? O pessoal veio falar com a gente, veio se apresentar, né? As bandeiras dos estados tinham colado Na bolha. Na bolha. Sim, Na na bolha bolha. da moto. Quando as pessoas elas vieram falar com a gente para ver essa experiência, né? Exato. Para ver essa experiência. E aí foi quando a gente teve o primeiro contato com o motoclubismo, né? Com o pessoal de motoclube, motogrupo, motocasal. Foi quando a gente teve esse primeiro contato mais direto, né? Mais direto. Né? Foi quando a gente recebeu o convite para participar de clubes, isso tudo. Só que, como diz, a gente estava ainda naquela depressão pós-viagem, ainda estava ainda meio que perdido. Né? Ficamos amigos de muitos, mas até aí nada. Entendeu? Pra gente isso não era o importante no momento. Um belo dia, eu estava no trabalho e chegou uma mensagem no meu Instagram. Né? Era até de um amigo do Thiago. Ele disse: "Ei, mano, eu vou passar o teu contato para um amigo meu, mano, que ele vai fazer tá planejando fazer essa mesma viagem que tu fez aí, de bros também, e aí ele quer trocar uma ideia contigo, questão de valor, essas coisas." E aí eu falei assim: "Oxe, vai passar meu contato?" Eu só comigo, né? Vai passar meu contato pra ninguém, mano. Não falar com ninguém. Aí só que eu falei: "Não, pode passar, mano." Aí eu digitei: "Pode passar." E passou, e era pro Diego, né? Era pro Diego, conhecido como Peixado, que é dos Gaditas, né? E aí o Diego começou a conversar comigo. Aí começou a trocar ideia. Aí o Diego: "Ei, macho, me dá teu WhatsApp pra conversar pelo WhatsApp." Começamos a conversar pelo WhatsApp. Então, conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. Aí um belo dia o Diego diz assim: "Ei, mano, vamos pro Estoril, se encontrar lá no Estoril." Aí eu
Estoril é um Porque bairro em é. Fortaleza. Pronto, assim, Estoril, aí, Estoril tá abandonado. Não, esse bicho tá com negócio de. Igual o cearense mesmo, né? O cearense. Exato. Esse bicho tá com negócio de. Tá com arrumado. E aí eu fui, não, mas aquele Estoril acontece toda quinta-feira, acontece aqui com motociclista, O famoso e encontrão, né? tudo e tal. Aí eu fui pesquisar. Da Praia de Iracema. Aí eu fui pesquisar, né? Aí eu, pai, realmente tem toda quinta-feira tem a quinta do motociclista, já é uma coisa, né? Eu fui. Fomos eu e Daiane. Né? Com a nossa jaquetinha, a gente foi, saiu do trabalho e fomos direto. Pra lá era o nosso caminho, nós fomos direto pra lá. Chegamos lá, tinha umas 4, 5 pessoas, mas não tem ninguém. E ficamos, só que do nada começou a chegar muita gente. Clube A, Clube B, Moto Casal A, Moto Casal B e tal. Clube, grupo, né? independente. Começou a chegar o pessoal. E aí chegou o Dependente da Estrada, que era Moto Casal. E eu já conheci eles do Instagram, do YouTube, já assisti os vídeos. Eles fizeram a mesma viagem que a gente, entendeu? Só que eles fizeram um mês antes da gente. Eles tinham feito em outubro e nós fizemos em novembro. E eles fizeram só até Porto Alegre. Porto Alegre, não foi? E aí a gente foi, voltou, né? Eu fui lá. E do nada chega esse Diego. O Diego chegou, se apresentei, já tinha visto o rosto dele e tal. Começou a conversar, a gente lançou essa ideia. Aí, a gente gostou tanto que todo mundo indo embora e nós ficamos lá, eu e ela, conversando com o pessoal. Né? Pra quem só ia chegar lá às 7 horas e ir embora 8 horas, nós saímos quase 10 horas da noite. Aí a gente. E aí o Minama, toda quinta-feira e tal. Nesse dia que a gente conheceu o Thiago já foi nos convidando para o aniversário de um ano de moto casal deles, né? Que foi aqui no Fortinho, né? Na praia do Fortinho aqui, próximo, né? E aí, já foi. Na quinta-feira seguinte, antes desse aniversário, a gente veio também. Já foi pra quinta, de novo, né? Aí, teve uma quinta-feira, outra quinta-feira a gente foi de novo, a gente começou a pegar gosto. Começou a conhecer as pessoas, aí conhecemos Motoclube A, Motoclube B, Motoclube C, e a gente foi entrando mais a fundo. Conhecendo mais a fundo o motoclubismo, né? Conhecendo. Tava flertando com o motoclube A, com o motoclube B, aquilo. Mas é como eu digo, a gente sempre se identificou como motocasal. Mas chegaram a pertencer a algum motoclube, Não. Nenhum, né? Como eu disse, a gente sempre se identificou como motocasal. A gente foi começar a pesquisar, porque a gente via muito motocasais, a gente começou a pesquisar o que era ser um motocasal, né? A gente começou a pesquisar, e aquilo tudo, começou a pesquisar. Teve no aniversário, e viemos para o aniversário do Dependente da Estrada, do Thiago e da Adriana. Lá que a gente conheceu a maior parte da galera. Isso. Quando nós chegamos aí, nós já ouvíamos falar do professor Adriano. Um abraço. A gente quer dar um abraço para ele, que ele Professor, nos enviou um abraço para esses dois jovens. Abraço foi entregue, viu, Professor. Mas, lembrando que nós vamos dar esse abraço nele pessoalmente, dia 19 de novembro, 18 de novembro, no aniversário do Gaviões da Estrada, né? Olha, professor Adriano, diga aí, Marita. professor, Vamos estar presentes. nos perdoe, professor. Mas hoje nós temos 2 testemunhas. Se Deus nos abençoe, nós iremos, viu? Porque o homem já chamou a gente 2 vezes, homem. Mas Então, nós não fomos porque realmente Não aconteceu deu, coisas que previsto, veio um motoclube de Campina Grande lá para casa na mesma data. E o outro, não me recordo, mas foi algo também relacionado a motociclismo. Uhum. Que não deu pra gente ir mais dessa vez. Até eu falo sempre pra Jaqueline, eu vou falar na frente de vocês. Pode ter o evento de motociclismo mais importante, qualquer estado. Já está na nossa Mas se Deus nos permitir, é o aniversário, do Gaviões da do Gaviões Estrada. da Estrada. Estaremos lá, se nós Deus estaremos lá, quiser, viu? para dar um abraço pessoalmente que eles nos deram, que o professor Adriano mandou, né? Mandou por eles aqui, estaremos transmitiu. juntos lá. Um abraço, meu amigo, meu Grande irmão. abraço, professor. Um abraço, meu amigo, meu irmão mais velho. Todo respeito, Padrinho. viu? Pode ter certeza, Padrinho. pode ter certeza de uma coisa. E aí, Não, só concluindo aqui, Samuel. Você fala pra Jaque, mas vou falar pra vocês também. Esse é um cara que eu tenho o maior respeito, viu? E a gente Um dos, né? E É, tem muitos. uma grande realização nossa nesse nosso bate-papo é conversar com o professor Adriano. Com certeza o convite já tá feito, viu? Tá feito. Já tá Então, lançado. Samuel, por gentileza, Samuel, continua. e aí, nós já conhecíamos a história do professor Adriano, né? Porém, quando nós chegamos no aniversário, ele estava presente, né? E aí foi aquilo, a gente foi se apresentar, ele já sabia um pouco da gente, e a gente já sabia muito dele.
né? E foi aquela troca, foi aquela coisa. No primeiro momento a gente já Sentou na simpatizou, mesa, se ficou identificou, conversando. trocamos ideia, conversando. A gente começou essa conversa, esse bate-papo. Outra vez a gente... E aí, dali, a gente já começou a, entendeu, se aprofundar mais, né? Perguntei ao Thiago como que fazia para ser um casal, né? Tendo uma ideia já e tudo. Conhecemos várias outras pessoas maravilhosas também, que seguem com a gente até hoje. E depois fomos para outro evento. Nesse outro evento, o professor estava novamente. Nesse evento, ele lançou o convite para fazer a Rota Gaviões da Estrada, né? Nenhum momento ele chegou a convidar vocês para o motoclube dele, Não. assim, ele cogitou dessa possibilidade. Chegamos já. Sim. Aí ele convidou a gente da rota, para fazer a Rota Gaviões. Disse que as inscrições estavam abertas, né, para a gente se inscrever. E aí a gente fez a inscrição. Eu posso explicar um pouquinho a Rota Gaviões? Explica aí, Samuel, por gentileza. A Rota Gaviões, professor, pode, quando você sentar aqui, pode me corrigir se eu errar alguma coisa. A Rota Gaviões da Estrada, ela é uma imersão, né, na história geográfica, né, do nosso estado do Ceará, né? É geográfico, né, e a história mesmo em si do estado, a história política, geográfica e todo do estado do Ceará. Né? Ela consiste em serra, né, litoral, serra e sertão. Entendeu? Onde você tem alguns pontos, você vai, junto com o professor Adriano, leva você lá, o grupo, e ele fala sobre aqui vários pontos. Né? Temos, como exemplo, a estátua Guardiã de Iracema, que fica no litoral, né, que é o São quantos km essa rota? uma história. São 300 e... não recordo, dá para fazer um dia tranquilo. É num dia. Né? Geralmente em meio-dia, né, você consegue concluir. Tem algum dos pontos a estátua Guardiã de Iracema, é contada a história dela. Segue para o outro ponto, que é o Marco Zero, né, de Fortaleza. E vários outros pontos. Segue para o MEC vulcânico. Quer dizer, né, que essa rota é fazendo e ele contando a história. Isso. Se ele não puder ir, vai o grupo dele. Tipo ele assim, quem vai. Ele sempre realiza. Apoiamos fazer essa rota com o professor Adriano. Entendeu? Ele sempre quem Temos vai. que fazer. Né? E aí ele vai fazendo todos os pontos, né? Lá são vários, Monumento Negra Nua, né? Escadaria de Igreja Matriz, Redenção, vários pontos, né? Que você vai conhecendo. Né? E é uma rota que vale muito a pena. Claro. Pra gente foi, assim, uma expansão da mente. Né? Porque tem muita gente que não conhece, às vezes, a própria cidade. Exatamente. A gente não sempre, nunca a própria cidade. E o estado nem se fala, né? E aí, pra gente foi essa história. Só que nesse dia, a gente já fez essa rota, até então, apenas com a camisa de moto casal. Quer dizer que aí você já tinha criado o moto casal. Já tinha pensado no nome, como eu digo, na volta anterior, a gente já sempre se identificou como... Sim. Né? Então, foi nesse dia, 19 de março, que foi o dia dessa rota que nós fizemos. 19 de março de 2023. 23. Esse ano foi. Da rota. Que nós decidimos ser moto casal oficialmente. Que eu aproveitei o professor Adriano para tirar essa dúvida com ele. Professor, para ser moto casal, o que é preciso? Eu preciso de apadrinhamento? Ele disse, não é obrigado ao apadrinhamento, não. Né? Ele falou uma coisa que eu também já tinha escutado em outros, mas dele foi mais forte, que é a questão do colete. Né? Isso aqui te dá o respeito. A questão do respeito. Né? E foi isso que ele falou pra gente, ó, que eles passam colete, isso tudo. Beleza, então fomos pra casa e tudo, terminou a aula, fomos pra casa. Tava eu em casa, mexendo no celular, e chegou uma mensagem do professor Adriano, perguntando se a gente estava bem, tinha chegado em casa, então, beleza. E ele comentou na mensagem, né, sobre a questão da conversa que a gente tinha do apadrinhamento, né, tudo. E falou que seria uma honra, né, se a gente quisesse, tá, uma honra para eles apadrinharem a gente, né, o professor Adriano ser o nosso padrinho, né. E é claro que de momento eu fiquei mudo, né, mostrei para ele, eu mudo, engasgado, não consegui falar, só peguei o celular e mostrei para ela estava em pé do outro lado. Mostrei o celular para ela, e quando ela viu, ela se emocionou e eu me que mudo, engasgado. Mas por quê? Porque quem conhece o professor Adriano sabe. É como ele sempre fala com a gente, né, amor? É um verdadeiro motociclista. Já tivemos a honra de conhecer pessoalmente no encontro aqui chamado Mossoró Moto Encontro. Foi algo muito rápido, né? Só lembrando, só a foto de vocês aí, ele mandou, a gente postou uma postagem no Instagram, que eu não lembro qual foi agora, e ele comentou assim, vocês são um verdadeiro... Eu até fiz como você, peguei esse paquinho só aqui na mensagem do professor Adriano. Do mesmo jeito. Porque vindo da pessoa dele, vocês representam
O verdadeiro motociclismo, não. É. Vocês são verdadeiros motociclistas. Tipo assim, eu não relembro agora, mas... Elogio desse vindo do professor. Aí eu falei, olha aqui a mensagem, o elogio do professor Adriano. Isso para nós, como para vocês, é uma grande Com honra. certeza, É foi. honra, Vocês é são honra. verdadeiros É. motociclistas, é o que ele sempre fala para quem realmente é estradeiro, quem realmente roda, porque é muito fácil você falar de, eu faço parte do motociclismo, mas é aquilo, não é todos, infelizmente, que tem aquele amor pela estrada, né? Então é Exato, ali exato. o verdadeiro sentido de você se dizer que está ali fazendo parte do motociclismo, porque é o amor pela estrada, é o amor por viagem, é o amor por estar ali entre irmãos. As amizades, né? Isso, as amizades valem ouro. São Foi nesse feitas. final de semana que a gente viajou, tantos amigos que a gente conheceu. E isso a gente leva pra vida. Pra vida. E como vocês, né? A nossa amizade foi o motociclismo que proporcionou isso. Estamos aqui Isso, agora. Aqui, ó. Essas crianças que estão aqui por trás, eu sempre digo, são de ferro, de borracha. Mas pode ter certeza, o motivo das nossas amizades não é outra, não. É a moto, viu? Tudo começou por causa da moto. Isso. E aí, tornando né, quando a gente viu a mensagem, aí eu fiquei assim, aí eu, como é que eu não vou aceitar um negócio desse, mas... Aí aceitei. Não, claro, né, não, como aquela coisa, vamos ser avaliados, vamos se preparar para isso, então, né? Vamos mandar fazer. A gente ficou ali, só que a gente fez o que? A gente cumpriu um processinho. A gente foi cumprindo aquele processo, nós vamos simplesmente chegar, mandar fazer 2 coletes, receber e pronto. Vamos fazer um processinho correto, aquela coisa toda, né? E aí, voltando para a rota ela é feita mensalmente, né? Durante todo o ano, mensalmente tem a Rota Gaviões. Né? Como ocorreu agora, tiveram 2 seguidas, porque foi muita gente, né? Porque, para vocês terem noção, é uma rota muito benquista por todos. Então, muita gente quis fazer, e para não formar um comboio muito grande, né, foi dividido em 2 vezes, né? A rota foi 2 vezes ao ano a entrega e certificado de quem vai da rota. Porque essa rota que você faz, você recebe um patch bordado para colocar no seu colete, recebe um adesivo da rota, um adesivo do clube e um certificado, né? Que o motociclista Aquino concluiu tal, a Jaqueline de Aquino concluiu com isso, né? Então é feito a entrega desse certificado para a turma que a gente fez e para as 2 turmas tinha sido marcada para o final de junho, né? E aí a gente conversou, aí perguntamos ao professor se seria uma boa data para fazer esse coletamento, ele disse que sim. Então mandamos fazer nossos coletes, preparamos, fizemos os coletes e guardamos. A gente não fez os coletes e foi usar, né? Uma simbologia, né? Eu sou apadrinhado, vou coletar, entendeu? E aí no dia da entrega dos certificados, né? Na entrega dos certificados da Rota Gaviões, muitos clubes, grupos, motocasais, independentes estavam lá, então para a gente foi um momento exato, não foi vaidade, foi um momento exato para a gente receber nossos coletes. Teve toda a simbologia do Unidos pela Graxa, que hoje, na prática, né? Hoje a gente diz na prática isso, o porquê do Unidos pela Graxa. Do sol, do calor. E aí teve esse coletamento que para a gente foi assim, uma emoção muito grande, né? Ter vários amigos lá, né? E a gente recebeu o nosso colete, a partir de depois que a gente recebeu esse colete, a gente entendeu o peso que isso tem, a importância que isso aqui tem, né? Você está carregando, o seu nome aqui está carregando um brasão nas suas costas, no peito, isso tem um respeito, né? Tem toda uma mudança, tem toda uma mística, né? Aquele cara que simplesmente anda com uma paisana, é um cara que anda de colete, né? Você tem que, independente do, eu digo que sempre, independente de ter andar de colete ou não, sua obrigação como ser humano é ajudar. Ajude ao próximo. Ele está precisando, ajude ao próximo. Entendeu? Sem esperar o retorno. Porque vem. Mas não espere. Não vá fazer esperando um retorno. Entendeu? Faça por querer. Faça se foi do seu coração. Entendeu? Então, pra gente, isso aqui representa muito da irmandade, do respeito, do amor, né? O código bike, né? Mas o código bike seguido de verdade, né? Seguido de verdade, né? O respeito realmente pregado, né? A irmandade realmente feita, né? Fazer realmente a irmandade acontecer. E depois que a gente começou a usar isso aqui, pronto. Entendeu? E aí, quando a gente virou começou a andar de colete, tudo, né? Teve essa questão assim, de mudança, né? Só que a gente é moto casal e a gente gosta muito da estrada. Entendeu? A gente é muito da estrada.
O nosso negócio é estar na estrada. A gente fica doente se a gente passar 2 finais de semana seguidos em casa. Aqui não aguenta um. É como, Tem alguma coisa parecida? como o Fábio estava dizendo hoje, né? Que se essa moto não fizer 1.000 quilômetros no mês, ela adoece, né? Rapaz, no chão, viu, mano? E aí a gente é do mesmo jeito. Entendeu? E a gente é do mesmo jeito. Íamos para o evento de Santa Cruz, já volto chegando hoje, íamos para o evento de Santa Cruz. Que seria realizado no Isso. próximo mês, em Tínhamos nos dia programado para 7, 8 isso. e 9 de outubro, né? Só que aí saiu o cancelamento, né? Do Infelizmente. evento. E aí a gente ficou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não vai ter mais um evento. E aí? Aí eu, no calendáriozinho dos eventos, aí surgiu o banner do café de Ivan e Priscila. Priscila. E aí eu falei com Daiane, Daiane, manda mensagem. E aí quando responder, tu me avisa que eu converso. Foi aquela coisa toda. Muito obrigado, Ivan e Priscila, são um casal que, assim, Maravilhoso. amei conhecer. Muito obrigado pelo todo, né? Isso. A gente nunca tinha ido, a gente não tinha conhecido a Paraíba ainda. A nossa visita à Paraíba, conhecer a Paraíba foi, foi o conhecimento, foi a visita. Daquele modelo, foi daquele modelo. Foi excelente. Né? Muito obrigado a eles. E aí a gente foi. Aí a gente planejou, pronto, então vamos para Toritama. Não, vamos Soledade. para Soledade. Vamos para Soledade. Só que aí o que acontece? Eu olhei de novo no calendário e tinha Toritama próximo. Aí eu falei, amor, e se a gente for até Toritama? E aí vou falar com o Jaque. Ela disse, vou falar com o Jaque. Aí Jaque, não, a gente vai para Toritama, a gente vem pro café dos nossos amigos e tal. Então nós vamos também, não para Toritama também. Falei, não, nós vamos. E foi uma viagem bem longa, né, Samuel? Quantos km? De Fortaleza, da casa de vocês para Toritama? Olha, eu já vou dizer o total. Até aqui, aqui nós já percorremos, desde sexta-feira à noite, nós já percorremos 1.500 quilômetros. E ainda falta quanto para chegar em casa? Mais 80. Mais 80 Tá em quilômetros. casa, tá em casa. Já estamos em casa, Tá em né? casa. Falta mais 80 quilômetros. E aí a gente foi para Toritama. Viemos para casa de Jaque aqui, pernoitamos, no outro dia fomos para Toritama. Entendeu? A Daiane não queria muito conhecer a Paraíba. Eu também. Mas não tão quanto ela, que estava muito empolgada para conhecer a Paraíba. E aí, como eu estava brincando com ela... seu start, Daiane, né? Vamos embora e acabou. E aí, a Daiane é assim, se for para trabalhar, ela faz hora, bota o despertador para tocar umas 10 vezes. Mas se for para viajar, ela já está em pé. 4 horas da manhã ela está em pé, né? Sou um pouco parecida com a Não Aquino, sente né? nem Aquino dor. é assim. A gente não sente nem dor na estrada, né, Daiane? Já dá logo uma alegria, né, Aquino? Um negócio bom. E aí, pra gente... Aqui não vira um meninão. Eu fico só observando. E é uma menina. As danças, as filmagens, ele vira um menino. É bom geralmente. E é muito bom essa companhia. Tá aí, a gente vai rever quem a gente já conhece e vai fazer novas amizades. Né? Toda vez é isso, vocês sabem muito bem disso. Toda vez que a gente vai, que vocês vão, a gente vai rever os amigos, cultivar as amizades já feitas e fazer novas. Entendeu? Você nunca sai sem conhecer alguém novo. Você nunca sai sem ali ter conhecido alguém novo. Eu até penso hoje assim, que parece que no motociclismo as pessoas parecem que valorizam mais os amigos. A gente vê isso na prática hoje em dia, né? A gente tem amigos que chegam pra gente ali, com tanto respeito, tanta consideração que eu digo. Um amigo de infância não tem essa consideração, esse respeito que o motociclismo... E basta você se encontrar uma única vez. Uma única vez. Às vezes as pessoas chegam, a gente vai conversar com uma pessoa, o papo está tão interessante, as pessoas perguntam, vocês conhecem aquele casal, aquela pessoa há quanto tempo? Conheceu agora. Mas dá a impressão que você vai conhecer trocentos anos. Pois é, como a gente conheceu no evento de Sobral, então, pessoalmente, conhecendo por redes sociais, né, e conhecendo pessoalmente em Sobral, e pouco tempo depois estava brincando, de Anã, que ela é menor do que eu, a gente brincando, parecia que já se conhecíamos de, né, a vida toda. Eu estava conversando ontem com o Diogo e com a Micheline, a gente já conhecia de rede social, de acompanhar as expedições deles, e aí, inclusive, a gente acompanhou a última expedição e tal, e aí ontem, Daiane conversa com a Micheline e ela disse que ia estar até próximo, né? Soledade, Campina Grande, próximo. Ela ia também é muito amiga. E aí a Daiane quis conhecer ela, né? Não, vou conhecer ela, né?
e tal. Já que já tinha dito que ela era doidinha. A Michelle é doida. Agora me diga qual é o motociclista que tem juízo. Tem juízo. Pois é, nesse sol, Como não nós, tem como. como o Samuel relatou hoje, que pegou, foi o maior calor que você sentiu hoje Foi na a viagem. maior Qual foi? Qual a região? Qual a região? região do Seridó. Do Isso aí do Potiguar, viu? Seridó, Jardim, Potiguar. né? Quem quiser, é uma dica que eu dou, viu? Quem tiver viagem para o Atacama, que quer fazer um estágiozinho, dê uma passadinha cruzando pelo Seridó, Potiguar, viu? Você foi inventar de ir pela reta do Chaco argentino, você tem que vir pro Seridó, Potiguar. Venha. Venha com jaqueta de parca, calça de parca, com a sua motinha 1.200, 160, 120, não importa. Mas venha que o estágio é garantido. Meu amigo, você vai fazer o Atacama com as mãos nas costas, não precisa nem segurar no guidão, viu? E é em todos os sentidos. Vai ter reta interminável, vai Uvas. ter uvas, né? E muito sol. E muito E, sol. e muita caatinga, né? Quem só vê ali a caatinga. Mas, pessoal, a gente tá brincando, porque a gente tá falando a realidade. Realmente o clima é pesado. Mas aquela região do Seridó, meu amigo, é maravilhosa, viu? Jardim do Seridó, Caicó, todas as cidades ali, Currais Novos, todas elas, viu? Serra Negra do Norte, Rio Grande do Norte, em geral. É bonito. É bonito, viu? Como o nosso Ceará, né? Digo nosso Ceará porque eu sou cearense também. Qualquer estado do Nordeste. Qualquer estado do Nordeste não tem erro, não. Se você explorar, vai ter coisa bonita, viu? E aí, quando a gente conversando hoje com o Diogo e com a Micheline, né? A gente conhecia de acompanhar Instagram, rede social, de ver e tal. E aí, quando você conhece pessoalmente, né? Eu tava conversando com a Daiane hoje, a gente conhece pessoas pessoalmente, né? Já que aqui já ali do YouTube, do Instagram, aí você conhece pessoalmente, já parece que já se conhece de anos. Né? O motociclista tem essa magia. É verdade. Né? Celino Martins, um abraço. A Jéssica. A Jéssica também. Também, né? Que a gente também chegou a acompanhar por dia. Quando a gente conhece. conhece. Aqui pessoalmente, né? Parece que já se conhece de anos. Parece coisa já. E aí, quando a gente conheceu o Diogo e Micheline ontem, e a gente foi trocando ideia, conversando como se já. Entendeu? E aqui, aí assim, olha, a gente, motociclista é assim. Geralmente quem roda, quem é estradeiro, que tem assunto em comum, que tem história em comum, que tem perrengue, porque não é magia. Esse solzinho, essa luazinha de 42 graus, aquela neve que a gente pegou ali no Jardim do Seridó, não é todo mundo que faz isso. Jardim do Seridó, só neve. Até Jucurutu. Só neve. Já em Mossoró, veio ventando. Menos 42 graus ali em Jucurutu, tava, né? Na sombra. Sabe quem tá lá, né? Pronto. E aí, a gente que tem essas coisas em comum, né, parece que se conhece muito tempo. Entendeu? Lá em Sobral, quando eu vi o Aquino com a barraca do lado da nossa, que eu cheguei, que eu olhei, ela viu. Que eu fiquei assim, eu olho o Aquino pra viajar, que eu também fui, né? Aquela coisa. Só tem um defeito. Eu tô torcedor do Ceará, mas isso aí a gente releva. Isso é uma qualidade, eu queria deixar registrado. Mas fora isso, queria me fazer bater foto com a bandeira do Ceará, mas... do Ceará. E aqui, bora, Rosão. Mas é isso, o motociclista tem essa magia. Ontem nós estávamos em Olivedo, na casa de Tiquinho. Na casa de Tiquinho. Sim. Abraço pra Tiquinho. E eu vou te fazer uma pergunta também, justamente nesse assunto. Eu acho que foi a primeira vez que tu encontrou a turma, a maior parte da turma daquele grupo que nós temos. Que é um grupo de WhatsApp. É viagem e Motofest. O que você achou? O que tu achou daquela turma ali? Olha, só gente culta, né? Só gente culta, né? Gente assim, alto nível, pessoal bem educado, do silêncio. Né? O pessoal não parecia que tinha ninguém. Quando você abraçar bem delicadamente. Não parecia que tinha ninguém na casa. Os elogios. Todo mundo em volta da fogueira ali. Tinha umas 30 turmas lá fora, mas parecia que nem tinha gente em casa. Mas a turma é massa, né? Pessoal, esse grupo, para quem não conhece, um grupo que a gente criou para fazer um evento lá em Mossoró, iria ser disso aí. Só que o pessoal pediu para manter o grupo. E o grupo foi crescendo. Eu digo uma coisa para vocês. Quem está nesse grupo não está lá de brincadeira não, viu? Não de brincadeira não, que a turma viaja, viu? Viaja. A turma viaja, viu? A turma viaja. Já o Basílio que fez uma viagem agora aqui, ele e o Fernando, né? Aqui na região do Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, até mesmo Ceará. Duvido ter um evento para ter 2, 3 integrantes desse grupo, viu? É verdade.
A turma... Principalmente no Ciente, que não perde um Motofest, não é? E um fato bem interessante, é um grupo que as pessoas podem dizer, esse grupo são os integrantes da onde? São os integrantes do Ceará. Estava lá, reunido do Ceará, Valmir de Pernambuco, Fábio Neguinha do Caicó. Rio Grande do Mas Norte. é gente de todo Priscila canto, Ivan, Paraíba. mas a turma está sempre se reunindo em um evento. A turma não quer saber de distância, não. Basílio, lá do Rio Grande do Norte, com o Fernandinho, né? Albert e Regiana, que são de Rio Grande do Norte também. Isso. E no final das contas é isso. O que fica é isso. Né? E a gente não se reúne, quando está todo mundo reunido que nem ontem na missa, não é para falar mal do amigo, não é para criticar a moto de ninguém, para contar suas experiências, né? É para resenhar, trocar experiências. Aquilo tudo. É tudo menos sobre falar sobre moto A, moto B, moto B. Não. É amizade. Amizade. É aquela coisa de dizer, conheceu hoje, mas já se conhece há vários anos. É porque não tem ali aquela coisa engessada, né? Você tem assunto comum com o estradeiro. Né? Agora, vale ressaltar, né? Tem uns lá, que não são essas coisas todas, não, né? Tem, não? Eu vou tirar uma com ele. Ele sabe. Você diz bem assim, nesse grupo só tem gente boa. Aí ele diz logo, não, aqui, vamos com calma. Não é assim, não. É você mesmo, Basílio. Só Basílio. Tirando o Basílio, o resto tudo é gente boa. Respeito mais bonito. Não, Basílio é o mais bonito, meu amigo. Você não é 10 não, meu amigo. Você é um milhão. A galera toda. É um milhão, sabugo. Falar do café do Ivan ontem, realmente, eu vi, assim, o verdadeiro significado da irmandade do motociclismo. Porque o casal Priscila e Ivan, de Soledade da Paraíba, fizeram café, né? Como nós tivemos presente. E muitas pessoas, como o Valmir, que saiu de Recife, de Pernambuco, e do Rio Grande do Norte, vocês de Ceará, não conheciam ele, mas chegaram a conhecer ontem. Nós que estávamos no evento de Turitama, fizemos questão de ir até lá. Ontem eu vi o significado da irmandade, porque foram realmente por causa deles dois. Não por causa só de um café. Eu vou ali em Soledade tomar um café. Não, agora você imagina um café. Isso mostrou a irmandade. Tinha mais de 1000 motociclistas para tomar um café. Eu vou sair do Ceará para tomar um café em Soledade. Alessandro que estava com a gente. Alessandro veio de Maceió. Veio só para o evento de Toritama. Mas como fala mais outro. Conheceu ele no último evento. Eu volto atrás do que eu disse. Alessandro não veio só para o evento de Toritama, não. Mas acho que ele não estava tendo muito conhecimento do café de Ivan. Mas tem que se ressaltar algo. Aquele evento de Toritama, há um ano atrás, Alessandro tinha conhecido o Ivan e Priscila. Exatamente. Aí quando a gente falou também, ele disse, eu vou para lá também. Aí foi. Ao invés dele ir para Marcel no domingo, ele veio para Toritama. Aumentou as quilometragens dele por consideração a Ivan e Priscila. Tomou o café dele e voltou para Marcel. Realmente o significado da irmandade, pelo menos desse nosso grupo, que estamos agora como os amigos que estavam presentes, né, lá em Tiquinho, no sentido Tiquinho. Um abraço para Tiquinho. Um abraço para Tiquinho. Eu vi realmente o significado da irmandade. E Samuel e Daiane, a gente queria só saber de vocês. Pronto. Agora nós, de verdade, vivemos o motociclismo. E aqui a gente vive o motociclismo, a gente gosta da estrada, gosta de estar no meio dos irmãos, de evento, motofesta, que é alegria. E para vocês hoje, qual é o significado do motociclismo na vida de vocês? O que representa para vocês o motociclismo? Diga. Olha, o que representa para você? Eu vou falar para mim também. Para mim, o motociclismo hoje vamos falar, o pessoal fala código bike. Né? Onde é que está escrito? Código bike. Onde é que tem? Onde é que compra? Qual é a livraria? Né? Quem é o editor? O código bike. Existe o escrito e existe o que é dito. Escrito e não escrito. Né? Código bike. Muito se fala, como o Jaque disse, irmandade. Ela foi de ontem, ela viu esse verdadeiro significado de irmandade. Eu também vi. Porque você vê a pessoa organizadora correndo para um lado e para o outro ali e subindo um palco emocionada. Né? Sem conseguir falar. Sem conseguir falar porque foi além da expectativa. Né? Como eu estava dizendo, que estava sair do Ceará, de Fortaleza, mais especificamente percorrer 748 quilômetros para tomar um café. Né? Exato. Foi para Toritama e voltei para Soledade. Exatamente. Para tomar um café.
né? Poderia muito bem ter não ter ido. É longe para mim, aí não vou. Mas para mim, motociclismo hoje é isso. É essa liberdade que eu tenho, né? Se eu tô hoje aqui em Fortaleza, muita gente diz, mas tu roda demais. Isso para mim é motociclismo. Meu meio de transporte é a minha moto. Meu meio de lazer é a minha moto. Eu sou apaixonado por moto, entendeu? Minha esposa também é apaixonada por moto, né? Se eu digo bora, ela vamos, né? A mala já tá pronta, os alforjes já tá pronto, entendeu? Quase maquiagem, né? E aí, pra gente hoje, o motociclismo é isso, né? É o que ocorreu ontem, né? É o que ocorreu quando o professor Adriano nos abraçou, meu irmão mais velho, meu amigo, né? Quando isso ocorreu, né? É quando eu fiz essa viagem e quando eu voltei, alguém tinha um interesse Em em saber como foi a viagem, porque também quer fazer, porque também tem vontade, né? E não é que a pessoa tem inveja. Não. Ela quer fazer e ela sabe que você hoje tem a experiência que ela vai ter lá na frente, né? Ela quer ir preparada como você foi, ela quer saber como você se preparou, entendeu? Ela quer saber também dos seus perrengues, do que você passou, né? Você falou, aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada na viagem. Nós percorremos 10 mil quilômetros, não teve um pneu furado. E eu fui preparado para isso. Exatamente. Fui preparado para isso, né? Levei câmara de ar, levei isso aqui, eu fui preparado. O que queimou foi uma lâmpada. O farol baixo do queimou, entendeu? Ali se resolve na hora, entendeu? Então é isso, né? Para mim, motociclismo é isso. Para mim, o motociclismo representa viver. Motociclismo ele me trouxe de volta à vida. Existe o Samuel antes da Daiane, existe o Samuel com a Daiane antes do motociclismo, existe o Samuel e a Daiane no motociclismo, entendeu? Hoje pra gente, a gente respira o motociclismo. Nossos planejamentos envolvem o mundo motociclista, entendeu? Tudo, pra mim, motociclismo é viver. Igual já que Aquino, pra gente é viver, entendeu? Eu vinha passando, já que passou a menos de 800 metros da porta da casa dela e eu. Como é que a pessoa se sente, rapaz, passando a 800 metros da porta de casa e passar direto? Aí eu procurar outro canto. Erramos o caminho. E o retorno era aqui em Beberibe. O 165 km depois. O problema foi o engenheiro da rodovia que não projetou um retorno. E aí, como entrar, né, Maria? Agora a pergunta para motociclismo é viver. muito bem. Da Daiane. E você, Daiane? Samuel já falou tudo. Pra mim, motociclismo é isso. É isso aqui. A gente se conhece há pouco tempo, mas parece que a gente já se conhece a vida toda. Pra mim, motociclista é isso. É a união. É você estar ali praticando a verdadeira irmandade. Né? Porque o que é a irmandade? A gente sabe muito bem o que é. É a gente percorrer, como o Samuel falou, 748 km. Vai tomar um café. Vai tomar um café. Que na realidade o café foi só o pretexto. Só o pretexto que a gente estava falando, né? Para conhecer, Então, além de viajar, conhecer o irmão Ivan e a esposa dele, Priscila, né? É você chegar na casa de uma pessoa que nunca te viu, e a pessoa te acolher como uma pessoa da família. Tiquinho, né? Então, pra mim, o motociclismo é isso. Pra mim, o motociclismo é união. É tu nunca se sentir sozinho. Né? É o famoso que todo mundo fala. Ninguém fica pra trás. Então, o motociclismo pra mim é isso. Exatamente. Porque independente de onde você esteja, você vai ter um apoio, vai ter uma ajuda, vai ter um irmão que tá ali inspirado na tua viagem, tá ali inspirado na tua vida, porque aí muita gente assim, você viaja, você posta, não sei o quê. Eu amo quando a Jaque e o Aquino começam as postagens, porque você viaja junto, entendeu? Eu ouvi muito isso. E eu sempre digo, as pessoas às vezes dizem, já que aqui não postam foto demais, eu amo. Mas eu só digo uma coisa, registre seus momentos, porque eles são únicos. Isso. Aquela foto que nós tiramos domingo de manhã lá na divisa da Paraíba com Pernambuco, aquela foto que nós tiramos hoje, naquela região fria, de Várzea com Poço Branco, Paraíba e Rio Grande do Norte, aquela foto que nós tiramos hoje aqui no Rio Grande do Norte. A foto que tiramos lá no campo com Bill e Bill. Ceará, esses momentos são únicos. São únicos, não se repete mais nunca. Não é verdade? Então, para mim, o motociclismo é isso. O motociclismo ele veio para somar. E se você realmente levar, né, o motociclismo realmente para a sua vida, você vai ver.
Porque é como a Aquino falou, o que nos une é o amor A por moto. motoca, a motoca. Mas quem é que vai falar só da moto? A gente Ou não falar fala. da moto. É Ou verdade. falar da moto. É verdade. Ela fica ali no cantinho dela e É. a gente vai resenhar, vai fazer amizade, vai Exato. fazer a nossa história, como a gente sempre fala, né? Então, pra mim é isso. Motociclismo é, como o Samuel falou, é o viver. Porque nada paga. Nada paga. Hoje a gente vinha, né? A gente viu o pôr do sol. Era Jaque gravando e emocionado na moto da frente. Eu e Samuel chorando na moto de trás. Isso é Porque a magnífico. gente sabe que. Não tem preço. Não tem. Não. Então não tem palavras para explicar. Então E isso o que para a mim é gente- um e o que a gente motociclismo. leva da vida é isso, né? São as experiências que a gente tem. A gente não vai levar uma moto pro túmulo, a gente não vai levar dinheiro, não vai levar verdade. nada. Né? A gente vai levar só a nossa experiência. O que vai contar para as pessoas, Que né? fica, né? Que a gente deixou, O nosso que a legal. gente deixou, o legado que a gente deixou, né? É o casal Jaque Aquino. O pessoal, Samuel, vou me inspirar. Samuel, Gaiana. Vou me inspirar no Samuel Iradaim, no Jaque Aquino, vou me inspirar no Ivan e na Priscila, vou me inspirar em vários outros casais, em várias outras pessoas que tem por aí. Né? Vou me inspirar no meu irmão mais velho, Adriano, que é a minha inspiração, né? Que é o meu exemplo hoje de motociclista, né? Você tem que ter um exemplo. Eu tenho hoje uma pessoa aqui que próximo da gente, que às vezes tu se inspira numa pessoa Ele que tá tu não lá. conhece pessoalmente, É. entendeu? Mas às vezes é tua inspiração. E também Exato. tu se inspira em alguém perto de ti, no teu irmão, né? No teu companheiro de estrada, alguém que divide a estrada contigo, isso é sensacional, entendeu? E pra gente motociclismo é isso. Show de bola. É viver. E quando alguém chega para você e diz assim, como nós, né? Escuta muito. Eu me inspiro, como aquele casal que a gente conheceu em Turitama, chegou, não é motociclista, coletado, mas gosta de viajar, e eles disseram, a gente acompanha vocês e estamos inspirando em vocês. Inclusive, fizeram um Instagram hoje como Moto Casal. E ela mandou uma mensagem, a gente fica por causa de Isso vocês. tem preço? E conhecemos você em Turitama e vimos na história de vocês. Isso nos dá mais gás, né? Nos dá mais força para a gente realmente viver o verdadeiro motociclismo, né? O É a verdadeiro verdade, significado viver a do verdadeira. motociclismo, O né? exemplo disso E- pra gente é Cristian e Vanessa. Ó, você já tem, né? Tá, Isso. outros exemplos, e aí assim vai, Claro, né? claro. A gente vai, você pensa que não, mas você está sendo observado. Com Você certeza. tem alguém inspirado em você, né? Tem alguém que está tentando seguir o seu exemplo, né? Um abraço pro meu irmão, Christian, Vanessa também, que se inspiram na gente, né? E que tivemos a honra de apadrinhá-los, né? Ah, mas Fomos surpreendidos, né? com o convite. sim, existe isso, porque o que é o apadrinhamento? É você caminhar junto com a pessoa. O Exato, apadrinhamento nada mais é do que a pessoa Inclusive, tá- né, recebemos também, né? Isso, Convite. convidado E Albert e Xerife, Regiana. xerife, É o xerife e a. Regiane. Pra quem não sabe, como o nome dela tem um E no meio ali, É. Regiana, eu chamo logo ela é Albertina. E Albert e Albertina. Muito obrigado, viu, Confraria. meus irmãos? Moto Família, confraria, né? Moto Não, Moto Não, Família. combatente, perdão. Combatente. Estou levando da E Fernanda. combatente, Nossa família vocês sabem, combatente. quem conhece a Albert sabe por que combatente. Então isso Porque o homem é não combatente. paga, né? E interessante que Daiane e Samuel viajou. Vocês me relataram aqui a viagem deles muito Só boa. 1.500. Não, a viagem anterior, né? viagem Que foi para anterior. Serra do Riacho, Serra do Corvo Branco, e não furaram nenhum pneu. Aí vínhamos agora aqui para Beberibe. Que acontece o Sim, quê? vamos Acontece o contar. quê? Não vai esconder, não, viu? Acontece o quê? Samuel? Esse cidadão, eu vou logo entregar ele. Não, de Beberibe para Fortaleza, eu tenho, de Mossoró para Beberibe é um tapete. Só que eu tirei ele de rota, Pois é. meti ele numa A estrada, Praia do Diogo. na Praia do Diogo, que tem uma estrada belíssima. Quando a Aquino falar assim, ó, vamos ali. Conversa Aí, primeiro com o Jaque. quando ele, Aí eu quando ele- digo, quando ele- aqui não é doido, não vai dele não. aí Eu quando digo, o Samuca pega o primeiro buraco, o que é que acontece? Corrente da moto. a E corrente por que cai. que moto de corrente cai? Moto de corrente, corrente de moto. Porque moto de corrente cai. Por que, Samuel? A moto roda. A gente tá rodando. Ah! Não, ele tirou o dedo da reta. A corrente caiu porque ele não apertou. Afogadíssima. Mas aí é história para contar. Pessoal, né? isso aqui vai ser uma É resenha. história viu? pra Aí, contar. como o Jaque falou, né? E agora, o que a gente vai fazer? Vamos chamar pra consertar. Quem foi que consertou, Jaque? Samuel, graças a Deus. Foi ele mesmo que consertou. Você já imaginou se eu fosse me desesperar? Então,
Eu Por que aprendi. não? Eu. Bote na cabeça de vocês, eu sempre digo. Não, eu só me estresso, que eu socializo, eu sou Eu sempre digo às pessoas que acompanham a gente, umas perguntas, e quando, normalmente a pergunta que vem, né? Já furou E no quando pneu. for um pneu, o que é que faz? Eu gosto de responder a seguinte situação. É dar a seguinte resposta. Não tem nem. Eu gosto, as pessoas podem até achar um pouco bruto da minha parte, né? Mas quem for um pneu, ou deixar uma corrente cair, ela nunca vai ficar ali virando caveira, esperando para sair dali, não. Alguém vai ajudar. Antes eu era muito aperreada. Um exemplo, se furasse um pneu, eu ia ficar desesperada da vida, né? Como fiquei a primeira vez. Mas a partir de quando eu convivi, a gente convive há 10 anos em Aquino, a partir de Aquino eu aprendi a ser uma pessoa tranquila, que ele dá um jeito para tudo. Diz assim, Aquino furou o pneu, tenha calma, a gente vai resolver. Entendeu? Aquela tranquilidade dele, mesmo que não seja verdadeira, mas ele me passa isso, faz com que eu leve aquilo ali na esportiva, eu termino filmando, olha aí, ó, furou o pneu, o marido atolou a moto e tal. Entendeu? Aqui me passou isso. A partir dele, eu passei a ser uma pessoa mais segura. Ele não atolou, coisa que eu não ele era. deixou ela parada pra Então, para tirar foto. Não atolou, deixou eu parar para tirar foto. Pois é, meus amigos, a gente gostaria de agradecer de coração, de verdade. Nós, quando conhecemos vocês, que voltamos do evento Sobral, nós voltamos com 1000 elogios de vocês, que a gente sempre conversou aqui, que vocês são um casal maravilhoso. Até ontem eu estava assim, para a região. Não, eu deixei Daiane e Samuel sozinha aí, mas eu vi assim. Eu estava muito preparada, eu fiquei preparada com o Janu, né? Com a situação que eu não sei ontem lá. Mas depois eu vi vocês com o Diogo e Michelina, eu digo, agora estou em casa. E vocês ficaram realmente em casa. Mas eu nem deixei Daiane, assim, podem ficar à vontade, eu nem tinha falado isso para vocês. Eu já tava. Mas vocês já estavam, porque realmente Daiane ela é muito espontânea, ela chega, ela conversa. E é o que não tem preço, né? Exatamente. Mas assim, a gente admira vocês de verdade. Desde a viagem Sobral, a gente vem comentando que vocês são um casal legal. Não é à toa que aqui nunca recebeu ninguém lá em casa, se a gente tá. Quando vocês falaram assim, Matodinho. a gente, o Marcos já assim, tudo. Eu só saio de Fortaleza pra de Mossoró todinho. pra tomar todinho. E aí, já que a gente tinha como pernoitar em Mossoró, aí a gente tem uma sede de um amigo nosso, que é o Motoclube Largado do Asfalto, eles não podiam receber realmente naquela data. Eu disse aqui eles vão receber aqui em casa. São pessoas maravilhosas que a gente já conheceu, a gente sabe como é que eles são, da índole deles. Vamos receber eles aqui em casa. Recebemos vocês 2 vezes. Você está em casa, eu quero que vocês marquem. Joyce recebeu, minha né? filha tá Um lá. abraço, Joyce. Eu quero que vocês marquem para ir no dia que a gente tiver realmente, para a gente receber vocês. Uma janta decente. Não, mas eu vou tomar Não o todinho. todinho. Eu vou tomar o todinho. Pois é, a gente admira vocês demais. E essa entrevista foi muito maravilhosa, emocionante. Bate-papo, né? Esse bate-papo, né? A gente fala entrevista, mas é um bate-papo. Eu só para a Dani vai já concluir, e só para ressaltando, esse bate-papo da gente é dessa forma aqui, ó. A gente tá Olha o cenário. A gente tá vindo hoje de Soledade, na Paraíba. Assim que chegando, tá aqui do mesmo jeito, a gente tá aqui. É porque nos vídeos não sai o cheiro. E também. Eu tô cheirosa Se eu ainda. soubesse como é que nós estamos. Aí, ó, as bagagens estão assim, não é porque a gente montou um cenário, não, porque ainda não teve tempo. Acabamos de chegar das viagens, não tiramos nem a roupa, nem E nada. quem estiver achando que vai. As mãozinhas ainda tá meladinha de Quem achar- graça. Quem estiver achando que vai bater um papo com a gente, com um cenáriozinho, com um suquinho, um Arrumadinho. cafezinho. Não, de garganta seca, desde estádio. Os nossos cenários são esses. Aonde tá, né? Para bater o papo. E o momento foi esse, né? Digo, não vamos perder essa oportunidade de bater um papo com um casal que tem uma história Quando bacana, eu né? falei assim, vamos dormir lá em Beberibe, porque ela olhou pra Samuel, só assim, que já tá me convidando. Eu já pensei lá nesse bate-papo, que seria realmente dessa forma. E nós gostaríamos de agradecer de coração a vocês, que Deus abençoe nossa amizade cada dia mais. Amém. E nossa irmandade e nossas estradas. Juntos. Amém, amém. E vamos para o próximo evento juntos. Show de Já tem até data. Valeu, viu, né? E esse respeito, Obrigada, ele é coração. recíproco. Deus é recíproco. A gente sabe disso, rapaz. Agora você me chama como você Eu me sou chama. maior. Minha queridinha, minha pequenina. Obrigado, muito obrigado pelo final de semana. Foi incrível. Foram 1.500 quilômetros até agora, mas bem vividos, porque eu disse, olha, a visita à Paraíba, ela foi assim, triunfal, foi a visita. É a visita. Show! Parabéns. Muito Tchau, obrigado. tchau, gente. Bora rodar. Roda!